Se você está gostando dos vídeos, inscreva-se e ative o sininho das notificações para saber quando sair vídeo novo. Sem mais delongas, bora começar o vídeo. Disclaimer: eu não possuo Naruto ou High School DxD, todos os créditos a seus devidos criadores. Links na descrição do vídeo. Um simples dono de loja adolescente. Capítulo 25. Doce-sama. Naruto estava realmente começando a odiar esse título. Ele estava começando a aprender muito rapidamente que o título de Sama não combinava com ele. Ele se perguntou se ser chamado de Hokage-sama o teria incomodado tanto. Talvez seja por isso que o velho odiava quando eu o chamava de Hokage. Naruto soltou um suspiro melancólico para si mesmo antes de permitir que sua atenção se concentrasse em sua mais nova dor na bunda. Ela era uma mulher de atração inquestionável com algumas características bastante questionáveis. Sua cabeça de cabelo ruivo estava na altura dos ombros e caía sobre seus olhos cor de rubi. A garota era um pouco alta, conseguindo chegar até o queixo de Naruto. As duas orelhas de raposa se contorcendo no topo de sua cabeça lhe deram um leve aumento de altura. Um kimono branco cobria sua forma enquanto vários rabos de raposa balançavam preguiçosamente atrás dela. Por favor, não me chame assim. O loiro gemeu. Se ele soubesse que sua companheira raposa se tornaria um pé no saco, ele não a teria levado de volta com ele. Agora ele tinha que lidar com uma garota que magicamente se transformou de uma raposa. Eu não quero dizer que eu avisei, mas eu disse. Kurama entrou na conversa. Seu comentário foi quase totalmente ignorado pelo loiro enquanto ele decidia manter seu foco na garota. Mas você é Naruto, não é? Domador de Ofis e matador de Kokabiel. Capaz de evitar o arcanjo Miguel e Lúcifer. Deus da natureza e Su. Sim, sou eu. Naruto interrompeu a garota. Sua introdução era quase uma cópia carbono da que Pan deu, que era um pouco preocupante. Ele não queria que esse tipo de reputação se espalhasse pela videira sobrenatural. Quanto menos pessoas soubessem de seus feitos, melhor. Então, se é você, não é justo que eu me refira a você como Kenji-sama. A garota questionou inocentemente. A resposta dela veio na forma de um gemido alto do loiro enquanto ele enterrava a cabeça nas mãos. Era tarde demais. Ela estava muito longe. Não havia como convencê-la do contrário. O que você quer? A voz do loiro estava abafada enquanto ele falava por entre os dedos. Seu tom derrotado serviu como um forte contraste com o olhar excitado que apareceu no rosto da garota quando ela puxou um pedaço de pergaminho de seu kimono. Em nome de Kyoto, da facção Yokai e Konoha-sama, pedimos humildemente sua ajuda na recuperação de Yasaka-sama. A garota leu o pergaminho antes de enrolá-lo de volta e guardá-lo de volta em seu vestido. Quando ela levantou a cabeça para observar a reação do loiro, ela se deparou com um olhar totalmente estupefato de Naruto. O que você acabou de dizer? Naruto perguntou, incapaz de compreender completamente o que a garota acabou de dizer. Ele imediatamente se arrependeu de sua pergunta quando a raposa começou a alcançar seu kimono para recuperar o pergaminho. Não. Apenas explique o que você disse. O adolescente estava claramente exasperado enquanto falava. Felizmente para ele, sua mensagem pareceu chegar à garota raposa quando ela retirou a mão de sua capa. A loira não pôde deixar de soltar um suspiro agradecido com isso enquanto a garota mergulhava em sua explicação. Nosso líder Yasaka-sama foi sequestrado por alguns personagens desagradáveis. Em sua licença, Konoha-sama assumiu sua posição. Infelizmente, Konoha-sama é muito jovem e não pode governar corretamente. Além disso, Yasaka-sama tem o chave para as grandes potências que habitam em Kyoto. Devemos recuperá-la imediatamente ou o mundo inteiro pode ser destruído. A voz da raposa ficou em pânico no final de seu discurso. Naruto não podia fazer nada além de gemer e mover suas mãos para suas têmporas em uma tentativa de evitar a dor de cabeça que ele inevitavelmente teria depois de lidar com isso. Por que você veio até mim? Eu não entendo o ponto de vir até aqui só para pedir minha ajuda. Não há mais alguém que vocês poderiam ter pedido ajuda? O loiro questionou em uma tentativa um tanto fútil de se esquivar da situação. Assim que a garota raposa mencionou a destruição do mundo, uma grande parte dele sabia que iria se envolver de alguma forma. Bem, por que não viemos até você? A voz da garota estava um pouco trêmula, alertando Naruto para o fato de que a próxima coisa a sair de sua boca seria uma mentira descarada. Ele não precisava de nenhuma habilidade empática para saber disso. Você é o domador de Ofis e matador de Kokabiel. Você derrotou o herói Heracles e por
Você pode me dizer o verdadeiro motivo agora? Naruto interrompeu a garota quando sua falta de paciência decidiu levantar a cabeça. A combinação de mentira e sua dor de cabeça que crescia lentamente também não ajudavam muito em sua paciência. A garota raposa ficou inegavelmente nervosa depois de ser chamada pelo Deus. Ela começou a tremer levemente enquanto se recusava a encontrar os olhos do loiro. A dupla entrou em um silêncio constrangedor quando nenhum deles falou uma palavra. Bem, a jovem foi a primeira a quebrar o silêncio. Konoha-sama ela é um pouco jovem. Então, quando ela ouviu sobre um novo deus dos doces que tinha sua própria loja, ela ficou muito animada e queria pegar algumas amostras. A garota conseguiu gaguejar enquanto lentamente levantava a cabeça para encontrar o olhar de Naruto. Quando ela finalmente conseguiu chegar ao nível dos olhos do loiro, ela foi recebida com um olhar completamente impassível. O olhar no rosto da adolescente a deixou em pânico enquanto ela rapidamente se levantava para se explicar. Bebê, mas essa não é a única razão. Você deveria ser um novo deus e Konoha-sama será governante de Kyoto eventualmente. Ela acha que é uma boa ideia ter aliados poderosos no futuro e pensa você fará um ajuste perfeito. A garota deixou escapar suas palavras o mais rápido que pôde. Não seria muito bom ofender um deus dizendo que você só quer a ajuda dele para conseguir algumas amostras. Embora, agora que ela pensou sobre isso, alguns dos mais narcisistas provavelmente levariam isso como um elogio. Felizmente para a garota, Naruto era a coisa mais distante do narcisista. Ele era altruísta e sua atitude altruísta estava tornando quase impossível não oferecer à garota um pouco de sua ajuda. Então foi com um suspiro pesado e uma dor de cabeça crescente que Naruto finalmente cedeu. Dê-me todas as informações que vocês têm até agora e eu verei o que posso fazer. A falta de energia nas palavras do loiro foi inteiramente compensada pelo sorriso brilhante que apareceu no rosto da garota. Ela começou a pular para cima e para baixo animadamente enquanto soltava um grito agudo. Obrigado, obrigado, muito obrigado. Konoha-sama ficará muito feliz em ouvir isso. Eu vou conseguir tudo o que você precisa o mais rápido possível. Essas foram as últimas palavras que Naruto ouviu da garota antes que ela fosse prontamente engolida por uma nuvem de fumaça. Demorou alguns segundos para a fumaça se dissipar e quando isso aconteceu, revelou que a garota estava mais uma vez em sua forma de raposa. A criatura parecia quase saudar o loiro antes de se virar e pular na floresta. O som de galhos quebrando e árvores farfalhando seguiu seu desaparecimento por vários segundos antes que a floresta finalmente se estabelecesse em um estado de paz e silêncio mais uma vez. Eu lhe disse para não trazer a raposa de volta com você. Eu lhe disse que a raposa não era normal e só causaria dor de cabeça. Mas você não me ouviu. Agora veja no que você se meteu. Cala a boca, Kurama! Naruto gritou de volta para seu parceiro quando ele começou a marchar de volta para sua casa. Uma zombaria e uma risada sombria serviram como resposta da raposa, fazendo com que o loiro acelerasse em sua retirada de volta para sua casa. Qualquer paciência que ele tinha para começar o dia rapidamente se dispersou depois de falar com o par de raposas. Além disso, ele tinha a sensação de que precisaria de tanta energia quanto possível com a porcaria em que acabou de se envolver. Uma forma maciça disparou pelo ar vazio que poluiu a fenda dimensional. A figura estava viajando a velocidades que pareciam inadequadas para seu tamanho. A figura voadora continuou a quebrar quaisquer ilusões relacionadas ao seu tamanho, de repente, abrindo suas asas, enviando-a para o ar. Ele executou uma manobra de barril antes de flutuar preguiçosamente no meio do céu. Claro que sim! Great Red explicou enquanto batia as asas para mantê-lo flutuando. Sua voz era quase impossivelmente alta enquanto continuava por milhas e milhas dentro do gap. Ele tinha acabado de fazer seu primeiro barrel roll oficial sem bater de cabeça no chão, então ele estava bem animado. Ele vinha praticando desde sua batalha com o Fizz, então finalmente consegui-lo deixou o lendário dragão muito feliz. Falando do Deus Dragão, a atenção de Great Red foi desviada de sua realização quando ele olhou brevemente para um pequeno ponto voando pelo ar através de sua visão periférica. Ele rapidamente torceu seu corpo maciço para enfrentar o ponto em movimento rápido, apenas para obter uma visão das costas de Office enquanto ela voava para longe de sua posição. Ei! Great Red gritou com seu companheiro dragão. O dragão do Apocalipse não recebeu nenhum pingo de atenção de Office, pois a garota se recusou a hesitar em reconhecer seu grito. Sua falta de ação serviu apenas para irritar o dragão quando ele partiu em direção a ela. Eu disse ei! Você estava me observando.
O verdadeiro dragão gritou mais uma vez, agora muito mais perto de Office. A garota não poderia ignorá-lo agora que ele estava tão perto. Pelo menos, isso é o que Greathead assumiu. Infelizmente para o dragão, ele subestimou a capacidade de Office de ser apática. O dragão infinito parecia estar completamente inconsciente de sua existência enquanto ela permanecia em seu caminho. É melhor você não estar me observando. Se você estivesse, eu vou matar. Greathead rapidamente se viu engolindo suas próprias palavras quando, em um movimento suave, Office se afastou de seu caminho e disparou em direção ao enorme dragão. Antes que ele pudesse registrar seus movimentos, o dragão infinito bateu com força total no peito do grande vermelho. O silêncio que geralmente persistia por toda a lacuna dimensional foi perturbado quando um estrondo sônico o atravessou. Greathead viu-se impulsionado para trás em velocidades de quebrar o pescoço enquanto uma dor dolorosa se espalhava por seu peito. Ele não conseguia nem pensar em se endireitar quando o choque e a dor da situação o imobilizaram temporariamente. Tanta praga! Office murmurou para si mesmo enquanto observava uma das principais fontes de seu aborrecimento voar para longe dela. Greathead logo se tornou uma pequena mancha vermelha em sua visão quando o impulso de seu ataque o levou para longe dela. Ela tentou o seu melhor para mostrar um pouco de paciência, algo que Naruto estava tentando instruí-la, mas achou a tarefa impossível com o grande vermelho irritante em sua presença. Eu vou me desculpar mais tarde. Ela disse a si mesma enquanto se colocava de volta em seu caminho. O conceito de promessa era outra coisa que lhe havia sido ensinada pelo loiro. Ele havia dito que quando alguém faz uma promessa, nunca deve quebrá-la. Ela teria que se desculpar com ele mais tarde por quebrar sua promessa de tentar ser menos violenta. Mas primeiro, Cão. Seu pedido de desculpas teria que esperar até que ela erradicasse aquele homem da existência. Sua traição e o simples fato de que ele estava vivo no momento realmente irritou o dragão infinito. Qualquer tentativa de conter seu aborrecimento com o homem só terminaria com mais violência. Às vezes a violência é boa. Office murmurou para si mesmo enquanto acelerava pela abertura. Ela teria que trazer isso à tona assim que o visse novamente. Você está estranhamente calmo para alguém que foi sequestrado. Yazaka abriu os olhos brevemente para observar o dono da voz. Com as correntes prendendo seus braços e pernas, ela não podia fazer muito mais de sua posição sentada. O rosto sorridente de Cão cumprimentou o líder de Kyoto. Seu sorriso a irritou. O homem era sem dúvida bonito, mas sua atratividade só serviu para torná-lo mais irritante para a mulher. Pode ter sido porque ele era o cérebro de seu sequestrador ou pode ter sido porque ele simplesmente tinha um rosto que facilmente a agitava. Estou calmo porque isso é meramente temporário. Yazaka fechou os olhos enquanto falava. A mulher honestamente não parecia nem um pouco perturbada por seu estado contido. Ah, por que isso? Cão parecia honestamente divertido de sua posição encostada na parede da cela. O homem não parecia ter muito medo de qualquer ação da mulher, já que ele estava tão casualmente dentro de sua cela. Porque meu povo virá. E quando fizerem, você e seus amigos perecerão. Yazaka afirmou antes de descer ao silêncio. Seu comentário pareceu divertir Cão quando uma risada gutural escapou de seus lábios. Você certamente tem o comportamento de um líder. Inabalável mesmo em uma situação como esta. Cão empurrou-se para fora da parede da cela antes de dar vários passos em direção ao yokai. Ele parou uma vez que estava diretamente na frente da mulher sentada. Seus olhos quase pareciam brilhar no quarto mal iluminado enquanto eles se mantinham focados em Yazaka. Eu respeito isso. Você pelo menos conseguiu isso de mim ao contrário do resto daquelas aberrações. O sorriso no rosto do homem desapareceu pela primeira vez quando um escárnio enojado tomou seu lugar. O olhar durou um único momento antes de seu sorriso estar de volta em seu lugar como se nunca tivesse saído. Infelizmente para você, ter meu respeito não vai parar o que acontece a seguir. Você e seu povo tiveram seu tempo ao sol. É hora da humanidade se aquecer. Com essa afirmação, o loiro prontamente girou nos calcanhares e saiu pela porta aberta da cela. Ele mal conseguiu um pé para fora da porta antes que outro macho entrasse na sala. Este homem parecia muito mais tímido enquanto basicamente entrava na sala na ponta dos pés. Mesmo com o cajado na mão, o macho parecia muito assustado enquanto estava na frente de Yazaka. A yokai pareceu sentir o medo dele quando um de seus olhos se abriu para observar o recém-chegado. Eu sinto muito por isso. George resmungou antes de colocar seu cajado na frente dele e fechar os olhos com força.
Yazaka ergueu uma única sobrancelha quando um murmúrio incompreensível começou a sair do lábio do homem. A mulher reconheceu brevemente as palavras como tendo uma origem latina antes de seu foco ser arrancado dela. Uma pressão se estabeleceu em sua cabeça. Em um instante ela estava sentada em sua cela e no próximo ela sentiu como se sua cabeça tivesse sido forçada debaixo d'água. O mundo ao seu redor tornou-se indistinguível à medida que as cores e as linhas se misturavam. A confusão e uma sensação repentina e avassaladora de cansaço a deixaram imóvel. Sua consciência finalmente desapareceu de seu alcance enquanto sua visão descia em preto. Está feito! George murmurou enquanto abaixava seu suporte. O homem deu um passo para o lado, permitindo a Cão-Cão uma visão de seu cativo. A raposa de 9 caudas parecia sentada muda. O homem não pôde deixar de sorrir diante do olhar vazio agora presente em seus olhos. George realmente fez sua mágica e a hipnotizou. Excelente trabalho! Cão-Cão parecia exuberante enquanto dirigia seu sorriso para George. O homem flexível ofereceu a seu líder um sorriso tímido junto com um rápido aceno de cabeça. Quando ele olhou para cima, o portador do True Longinus voltou sua atenção para Yazaka. Trabalho realmente excelente. Peça a alguns de nossos membros que a tragam para a área de invocação. Estamos finalmente prontos para convocar o Grande Vermelho. Cão-Cão falou enquanto se virava para sair da cela. De costas para o homem, ele perdeu o aceno um tanto frenético de George. Ainda assim, o homem sabia que seu pedido seria atendido. E, muito em breve, o nascimento de seus planos seguirá. Grande Vermelho. Mal posso esperar para conhecê-lo. Ei você! Por uma das poucas vezes em sua vida infinitamente longa, Office rosnou. Como não poderia quando sua principal fonte de agitação, por algum motivo estranho, não entendeu a mensagem de que ela preferia não ser incomodada. Como a violência nunca pode ser a primeira opção quando seres como ele existem. O pensamento flutuou pela mente do dragão enquanto ela se virava para enfrentar seu rival. Fugir da fera só atrasaria o inevitável. Ela conseguiu chamar a atenção do dragão para ela e agora ela deve lidar com isso. O que? Era menos uma pergunta e mais um aviso final para se afastar para não enfrentar a ira de um deus. Infelizmente para ambas as partes, o aviso passou voando bem sobre a cabeça de Greathead quando ele o abaixou até que seu focinho estava a poucos metros de Office. O que faz você pensar que pode me espionar, então me bater e fugir? O dragão gritou mesmo que sua audiência estivesse a apenas alguns centímetros de distância de sua boca. Infelizmente para Office, isso significou que uma pequena quantidade de cuspe caiu sobre ela. Essa ação só serviu para piorar seu estado já agitado, pois ela imediatamente evaporou o líquido com uma rápida explosão de sua energia. Eu não estava espionando você. Agora, vá. A resposta curta de Office foi seguida por ela virando as costas para a enorme besta e continuando sua jornada para longe dele. Não me diga o que fazer! Greathead soltou um grito terrivelmente alto para ser ordenado ao redor. Mesmo com o volume tremendamente alto de seu grito, suas palavras não tiveram efeito visível em seu companheiro dragão enquanto ela continuava a crescer cada vez mais longe dele. Uma lufada de ar quente deixou sua boca quando ele levantou a cabeça até ficar em sua altura total. Pare de me ignorar! O dragão gritou antes de torcer sua asa direita para baixo, mirando na forma de retirada do Office. Um tiro vitorioso saiu de sua boca momentos depois, quando ele quase não sentiu resistência quando sua asa colidiu com a posição de Office. Qualquer sensação de vitória precedeu a deixá-lo imediatamente quando ele tentou puxar sua asa para trás apenas para encontrar uma enorme resistência. Uma segunda tentativa de recuar resultou em ser puxado para frente à medida que a resistência se tornava mais forte. O enorme dragão foi lançado para frente, incapaz de se equilibrar ou manter-se em pé devido à falta de controle de uma de suas asas. Seu corpo bateu violentamente no chão da lacuna dimensional, fazendo-a tremer e rachar sob sua forma. Você é irritante. O Grande Vermelho ergueu a cabeça ao som da voz. Seus olhos enormes se encontraram com os de Office pela primeira vez em sua existência. O dragão sentiu seu estômago revirar. Pela primeira vez desde seu encontro inicial, o dragão viu pura raiva nos olhos de sua contraparte. Um manto flutuante de energia que envolvia seu corpo apenas expressava dor e sofrimento para ele. Eu não gosto de aborrecimentos. Essas foram as últimas palavras que Office falou antes que seu manto de energia se expandisse para centenas de vezes seu tamanho original. O rugido ensurdecedor que se seguiu à expansão do manto serviu para causar uma pontada de medo no peito do Grande Vermelho. Ele pode ter cometido um erro. Ele cometeu um erro.
Não havia como negar. Seguir o plano daquele anjo caído foi uma das piores decisões que ele já tomou em sua vida. A quantidade de problemas que isso lhe trouxe deixou isso muito claro. Infelizmente, isso parecia ser apenas o começo do problema que ele teria que enfrentar. Então você realmente não tem álcool aqui. Naruto soltou um pequeno bufo enquanto se virava para encarar o único cliente presente em sua loja. Assim que o homem deu um único passo pela porta, todos os clientes dentro do prédio se levantaram em um ataque errático e enlouquecido. Eles fizeram um inferno na loja por cerca de 30 segundos antes de sair correndo para as ruas. Na época, o loiro só podia assistir em completo choque enquanto a mistura de homens, mulheres e crianças saíam pelas ruas, atordoando e confundindo cada pedestre que passavam. No final de tudo, ele ficou com uma loja vazia, excluindo um homem envergonhado que parecia ter sido arrastado à força de uma rave. Pela última vez, não. Esta é uma loja de doces. Nós não servimos álcool aqui. A paciência do loiro deixou um rastro perceptível quando saiu, deixando Naruto com um humor bastante agitado. Seu rosto estava em uma carranca quando ele se inclinou pesadamente contra o balcão enquanto olhava o homem em seus olhos. Para um deus dos doces, você não está realmente agindo da maneira mais doce no momento. As palavras do homem o ganharam do dono da loja. Segundos depois, uma risada deixou seus lábios com a estupidez por trás de sua piada. Naruto não pareceu achar a piada tão divertida quando sua cabeça bateu no balcão segundos antes de um gemido cheio de dor deixar seus lábios. Quem é você e o que você quer? As palavras soaram cansadas quando saíram dos lábios de Naruto. Seu encontro com Pan havia esgotado grande parte de sua paciência para lidar com criaturas sobrenaturais. Eu sei que as primeiras semanas podem ser um pouco dolorosas, mas você vai se acostumar com isso. O homem evitou completamente enquanto caminhava até o balcão e se acomodava em um de seus assentos. Naruto levantou a cabeça quando o cheiro forte de uvas e pinhas invadiu seus sentidos. O rosto sorridente do homem barbudo cumprimentou enquanto ele arrastava a parte superior do corpo para fora do balcão. Quem é você? O loiro perguntou. Cada palavra foi enfatizada enquanto ele tentava o seu melhor para não gritar com o homem. Sua tentativa de fazer exatamente isso ficou indescritivelmente mais difícil quando o homem na frente dele conjurou uma taça do que parecia ser vinho do nada antes de começar a sorver lentamente para ele. O loiro ficou rangendo os dentes enquanto o deus consumia sua bebida com um pequeno sorriso e um suspiro de prazer. Eu? Alguns me chamam de Baco, mas eu prefiro Dionísio. Faz com que eu pareça um pouco menos bêbado. Sou o deus de um monte de coisas. As únicas que você precisa se preocupar são festas, vinho e fertilidade. O que estou aqui é para cumprimentá-lo antes que qualquer um desses lunáticos chegue até você. Infelizmente, parece que Pan conseguiu me derrotar aqui. Menino bode estúpido e inútil. Não pode nem cuidar de seu próprio domínio. As duas últimas frases foram murmuradas pelo deus, mas Naruto ainda conseguiu pegá-las. Uma parte dele estava curiosa para as origens da declaração do deus do vinho, mas a parte mais racional dele racionalizou que não saber era a opção muito mais indolor e indutora de dor de cabeça. E por me cumprimentar, você quer dizer se livrar de todos os meus clientes? O loiro questionou enquanto olhava para os assentos agora vazios de sua loja. Seus goles foram fisicamente dispensados pelo deus enquanto ele tomava outro longo gole de sua taça de vinho. Os mortais não podem lidar muito bem com a minha presença. Os deixam um pouco loucos. Você obviamente não está tendo esse problema. Dionísio explicou casualmente enquanto girava seu copo. O conteúdo do copo parecia em torno de sua borda, perigosamente perto de derramar, mas nunca chegando a esse ponto. Obviamente. O loiro afirmou antes que os dois caíssem em silêncio. O deus parecia ocupado com seu vinho rodopiando enquanto o loiro o olhava cansado. E agora? Naruto questionou após vários longos momentos de silêncio. Dionísio desviou o olhar de seu copo para o loiro enquanto um pequeno sorriso se insinuava em seu rosto. Ele baixou o olhar e se recostou no banco enquanto colocava as mãos atrás da cabeça. O que acontece agora é que eu conto tudo o que você precisa saber sobre o monte de porcaria que você vai ter que lidar. O deus declarou. Parece bom demais para ser verdade. Kurama entrou na conversa. Seu parceiro não pôde deixar de concordar quando seus olhos cerúleos se estreitaram para o deus. Que legal da sua parte. E eu acho que você só está fazendo isso porque você é um cara tão legal. O loiro questionou sarcasticamente, ganhando uma pequena risada do filho de Zeus. Bom, você não é um tolo ingênuo.
Eu posso trabalhar com isso. Dionísio saltou de seu assento. Sua altura total fez com que ele ficasse apenas 1 ou 2 polegadas abaixo de Naruto. Reconhecidamente, não. Nada neste nosso grande mundo vem de graça. No entanto, o preço do meu conselho é bastante pequeno, se eu disser isso por mim mesmo. Eu serei o juiz disso quando você realmente me disser qual é o preço. Naruto atirou de volta. Bem, é bem simples. Dionísio parou para dar uma rápida olhada no copo de vinho que agora estava fora de seu alcance. Com um estalar de dedos, a taça estava de volta em suas mãos. O loiro na frente dele não pôde deixar de pensar na ação como um completo abuso de poder. Eu não sei se você sabe disso ou não, mas Kua é bastante famoso por sua colheita de uvas. Naruto piscou como uma coruja com as palavras do homem. Colheita de uva. O loiro ecoou, sua voz confusa com a incerteza. Sim, colheita de uvas. As uvas não crescem com tanta frequência nesta área. Um tempo atrás, eu vim visitar e gostei tanto da cena da festa que decidi abençoar esta cidade com uma abundante colheita de uvas. Agora, veja bem, isso foi muito antes dos anjos e demônios desordeiros decidirem se mudar. Com todas as coisas selvagens acontecendo ultimamente, minhas preciosas uvas estão sendo destruídas. O deus parecia genuinamente triste ao falar sobre a destruição de sua uva. O loiro sentiu uma pontada de simpatia pelo cara quando Dionísio tomou um longo gole de seu copo. Eu quero que isso pare. Eu me recuso a deixar minha bênção ser desperdiçada devido à destrutividade idiota desses cristãos. Infelizmente, eu sou um homem ocupado que tem muitas responsabilidades. Você, por outro lado. O deus parou para tome mais um gole de seu copo. Desta vez, porém, seus olhos nunca deixaram os de Naruto. Então, em troca de alguma informação, você quer que eu cuide de suas uvas? É isso mesmo? Naruto questionou, sua voz traindo a grande quantidade de ceticismo dentro dele. Eu não sinto nenhuma intenção maliciosa dele. É realmente isso. Eu sou um homem benevolente e nós, espíritos da natureza, devemos realmente ficar juntos. É melhor se começarmos nosso relacionamento com uma boa nota, sabe? O homem falou casualmente antes de tentar tomar outro gole de seu copo apenas para descobrir que estava vazio. Um sorriso de escárnio cruzou brevemente seu rosto antes, com um estalar de dedos, o copo ser reabastecido ao seu nível original. O que você acha, Kurama? Naruto questionou seu parceiro, pois ele estava um pouco inseguro sobre como reagir à oferta. Eu acho que você pode ir junto com isso. Você já tem a ira de Office. Não seria sensato ganhar a agitação de outro. Naruto soltou um pequeno suspiro com as palavras de seu parceiro. Eles não representavam os melhores resultados para ele. Tudo bem. Eu cuido de suas uvas. O loiro falou alto. O sorriso enorme que apareceu no rosto de Dionísio no segundo em que as palavras saíram de sua boca o alertou para algo errado. Seu senso de alerta veio um pouco tarde demais, no entanto, pois ele era muito lento para evitar o copo cheio de vinho que o deus jogou em seu rosto. Que raio foi aquilo? O loiro exclamou enquanto limpava o rosto do vinho que pingava de sua testa. Isso foi eu te abençoando. Aproveite. Eu não dou para muitas pessoas. Dionísio disse enquanto sua taça de vinho desaparecia de vista. Ele deu um último olhar para aquele que ainda estava tentando se limpar do vinho antes de se virar e sair da loja, assobiando uma música alegre. Eu odeio deuses. Eu os odeio tanto. O loiro murmurou enquanto enxugava os olhos do vinho. Ele olhou para cima, pronto para repreender o deus, apenas para perceber que o homem tinha partido há muito tempo. Em seu lugar no balcão, estava um livro bastante grosso. Como sobreviver em um mundo cheio de maníacos. O loiro leu em voz alta antes de abrir a primeira página do livro enorme. Ele teria uma longa noite pela frente. Ele cometeu um erro. Ele nunca admitiria em voz alta que cometeu um erro, mas a dor latejante que irradiava por todo o seu corpo deixou muito claro para ele que ele cometeu um erro. Ele puxou a cauda do dragão e provocou sua ira. Mesmo com suas feridas cicatrizando e se fechando, ele sabia que nunca mais cometeria o mesmo erro. Ou, pelo menos, para a próxima semana ou assim. Eu terminei com você. Parta ou morra. Great Red fez o esforço para levantar a cabeça. Office flutuou vários metros acima de sua cabeça, seu manto etéreo tornando seu corpo real pouco visível para o dragão. Seus olhos ainda carregavam uma pitada da raiva ardente que estava presente vários minutos antes, mas agora uma apatia gelada se enraizou. Faça-me!
O dragão pareceu esquecer instantaneamente a promessa que fez a si mesmo enquanto mostrava a língua em uma resposta bastante infantil às palavras de Ofis. Ele instantaneamente se arrependeu dessas palavras quando o corpo de dragão da garota explodiu em torno dela em um instante. Seu estômago caiu quando o enorme dragão assomou ameaçadoramente sobre seu corpo com nada além de malícia em seus olhos. Você é estúpido. Morra! Ofis disse antes de balançar uma de suas garras para baixo. Ele nunca iria admitir isso, mas o grande vermelho fechou os olhos e realmente se encolheu quando as garras caíram em sua direção. Os olhos do dragão logo se abriram quando ele não sentiu a dor reveladora das garras de seu companheiro dragão arranhando seu corpo. Ele ficou chocado ao descobrir que o dragão estava longe de ser visto. Completamente desaparecido. Desapareceu no ar. Nem um único traço dela ou qualquer de sua energia. Ela fugiu de novo. O dragão rosnou de raiva enquanto levantava seu corpo do chão, sem esforço, como se Ofis simplesmente não batesse uma cratera do tamanho de um dragão no chão com seu corpo. Da próxima vez que ela tentar me espionar, ela vai conseguir. Grande Vermelho murmurou para si mesmo enquanto começava a voar para longe do campo de batalha. Ele tinha coisas mais importantes para se preocupar agora. Como fazer outro backflip? Talvez até um salto frontal desta vez. O Portão do Dragão. Um objeto quase etéreo que não tinha destino definido no mundo físico. No entanto, todo dragão existente tinha algum tipo de conexão inata com ele. Neste caso, o Portão do Dragão se manifestou em um selo mágico amarelo brilhante. O selo era enorme, medindo mais de 100 jardas. Diretamente no centro do selo estava um Yazaka atordoado. O brilho da foca parecia responder aos movimentos leves de seu corpo enquanto ela balançava erraticamente em seu centro. A beleza tem muitas formas. Esta é certamente uma delas. Cão sorriu ao observar a foca. Ao seu lado, Jorg estava sentado com os olhos fechados enquanto mantinha seu controle sobre Yazaka ativo. A dupla estava apenas entre alguns dos poucos membros da Hero Faction presentes no selo. O Grande Vermelho logo aparecerá e a besta logo será colocada sob nosso controle. O homem afirmou enquanto passava o polegar ao longo do True Longinus. Seus olhos pareciam brilhar em conjunto com a luz que irradiava da foca enquanto um largo sorriso se insinuava em seus lábios. A humanidade logo provaria a todos que eles não eram apenas fracos. Com Great Red, as criaturas sobrenaturais do mundo se curvariam a todos eles. Está acontecendo. Jorg resmungou com uma sobrancelha franzida segundos antes do selo explodir em uma variedade de cores. Todos os heróis presentes foram forçados a cobrir os olhos para não ficarem cegos por seu brilho. Cão estava entre eles enquanto usava a haste de seu Longinus para bloquear seus olhos. O homem só se atreveu a descobrir os olhos depois de meio minuto. O sorriso que estava presente em seu rosto antes ainda estava lá enquanto ele se preparava para conhecer e subjugar o Grande Vermelho. A natureza idiota e arrogante da besta só tornaria a tarefa muito mais fácil. Mas, todas as suas esperanças foram frustradas quando ele descobriu e abriu os olhos. Em vez de ver o grande rosto de Great Red olhando para ele, ele encontrou os olhos frios, mas ardentes de Ofis, alguém que ele esperava evitar ultimamente. Jorg. Tire-me daqui. A essa altura, o homem havia quebrado sua conexão com Yazaka e estava olhando horrorizado para o Deus Dragão Infinito. Você. A palavra foi quase murmurada, mas soou alto o suficiente para que ambos os homens a ouvissem. Nenhum dos dois sabia que uma única palavra poderia conter tanta malícia. Um arrepio de medo percorreu a espinha de ambos quando a energia do dragão começou a sair dela. Todos os humanos presentes dentro da câmara sentiram suas respirações travarem em suas gargantas quando a presença esmagadora do Deus Dragão caiu sobre eles. Jorg! Os gritos de Cão tiraram o mago de seu transe induzido pelo medo. Ele se virou e encontrou os olhos do agora em pânico descendente do Imperador de Vei. Fora agora! O homem quase gritou. Jorg deu uma breve olhada de lado para Ofis e viu que o Deus Dragão estava avançando em direção à dupla em um ritmo assustador. Com seu chefe gritando com ele e sua morte cada vez mais perto dele, Jorg tinha toda a motivação que precisava para preparar um feitiço de teletransporte. Um brilho caiu sobre a dupla enquanto Ofis continuava a diminuir a distância entre os três. Depressa, seu tolo! Cão gritou enquanto observava Ofis se aproximar. Sua mão estava apertada em torno de seu Longinus enquanto mantinha os olhos fixos no dragão. Ele não estava pronto para enfrentar. Agora não. Hoje não. Para sua sorte, hoje não seria o dia em que brigariam.
Assim que Ofis chegou a vários metros da dupla, a magia de Jorg tomou conta e levou a dupla para longe de sua destruição garantida, deixando o dragão olhando para o local vazio onde eles estavam. Fuja de mim. Eu vou te encontrar. Ofis murmurou para si mesmo enquanto olhava para a posição anterior da dupla. Ela manteve a competição de olhar por mais alguns segundos antes de mudar sua atenção para os vários humanos e seres que ainda cercavam o que restava do portão do dragão. O grupo parecia absolutamente horrorizado enquanto olhava para a forma flutuante de Ofis. Violência é necessária agora. A deusa dragão murmurou antes de liberar toda a extensão de sua energia. Imediatamente, metade do grupo congelou mais uma vez, enquanto a outra metade começou a correr. Você não pode correr. Foram as últimas palavras do deus antes de descer sobre sua presa. Os gritos que se seguiram seriam perdidos no tempo, pois no final da matança dos deuses não restava uma única testemunha do horror. Uma dor de cabeça lancinante foi a primeira coisa que ela despertou. O cheiro de cinzas, giz e enxofre logo se seguiu. Era seguro dizer que ela não tinha acordado em algum lugar agradável. Yasaka gemeu enquanto se levantava de sua posição deitada. Sua visão nadou por um segundo antes de se fixar nos vários desenhos que estavam embaixo dela. Ela deu uma breve olhada em si mesma e viu que ela ainda estava vestida com seu kimono. Uma olhada mais aprofundada ao redor da área revelou que os desenhos de giz se estendiam por vários metros. Onde estou? A yokai não pôde deixar de murmurar para si mesma enquanto se levantava. Ela não reconhecia a câmara em que estava nem conseguia se lembrar muito do que aconteceu com ela. Tudo o que ela conseguia lembrar eram as últimas palavras do homem que a sequestrou antes que a escuridão a dominasse. Você. Yasaka quase pulou para fora de sua pele quando uma voz soou acima dela. Ela imediatamente olhou para cima apenas para receber uma visão de cima da saia de uma garota que parecia muito mais jovem do que ela. Ela imediatamente desviou os olhos quando um pequeno rubor se espalhou por suas bochechas. Ah, eu sinto muito. Eu peço desculpas. O yokai gaguejou para a garota de aparência jovem. Ofis não prestou atenção às desculpas da mulher enquanto descia ao nível do solo. Seus pés pousaram levemente no chão da câmara antes que ela fizesse seu caminho na frente do kitsune. Você não é como eles. Ofis afirmou. O constrangimento que ela estava sentindo lentamente começou a desaparecer quando Yasaka observou a jovem na frente dela. O vestido de estilo gótico cobrindo sua pequena forma se encaixava muito bem com o olhar apático estampado em seu rosto. No entanto, ela era bastante fofa, mesmo com o olhar sem emoção em seu rosto. Eles? Quem são eles? Yasaka questionou, agora muito mais relaxada. A garota na frente dela deu uma breve olhada atrás dela, aparentemente procurando por algo, antes de voltar sua atenção para a mulher. Os heróis. Ofis respondeu secamente. O yokai deu um breve aceno de compreensão em sua resposta. Não, eu não sou como eles. Eles realmente me sequestraram e eu estou assumindo que eles são a razão pela qual eu estou aqui, disse Yasaka. Eles trouxeram você? A mulher fez que sim com a cabeça. Ela esperou por outra pergunta da garota, mas não recebeu nada além de silêncio. Parecia que a jovem estava perdida em seus pensamentos quando um olhar vazio encheu seus olhos. A expressão durou apenas um segundo antes que a consciência voltasse a ela. Você quer ir embora? A menina questionou. Yasaka teve que se impedir de gritar com o quão fofa ela estava sendo. A maneira como ela agiu só trouxe lembranças de sua filha que ela tinha certeza que estava sentindo muita falta dela agora. Na verdade eu faria. Embora eu não saiba exatamente como chegar em casa. Você por acaso sabe onde é Kyoto? Yasaka questionou. Seu ânimo caiu um pouco quando a garota balançou a cabeça negativamente. Parecia que chegar em casa não seria tão fácil quanto ela esperava. Eu conheço alguém que vai ajudar. Isso fez o yokai se animar. Talvez toda a esperança não se foi. Você vai me levar até eles? Desta vez, Ofis acenou com a cabeça, fazendo o rosto de Yasaka se iluminar em um sorriso brilhante. Nenhuma outra palavra precisou ser trocada, pois no momento seguinte, o dragão rasgou uma lágrima dimensional diretamente na frente dela. Ela não se incomodou em olhar para o yokai enquanto atravessava a fenda no espaço e no tempo. Yasaka hesitou apenas por um breve segundo antes de seguir sem saber seu salvador. O que diabos está errado com todas essas pessoas? Kurama não pôde deixar de verbalizar seus pensamentos enquanto lia o livro de Dionísio através dos olhos de seu parceiro.
Naruto estava tendo a mesma linha de pensamento enquanto seus olhos examinavam a 50ª página do livro. Incesto, estupro, assassinato, jogar crianças de montanhas, cortar cabeças de crianças, esses deveriam ser os deuses deste mundo. Naruto questionou. Ele tinha apenas 50 páginas e tinha lido muitas informações sobre a história dos deuses. Eram seres atrozes. A empatia era uma coisa que mal era praticada entre eles. Não importava se eram egípcios, gregos, hindus ou japoneses. Cada facção tinha uma infinidade de histórias doentias e distorcidas em torno de todos, desde o chefe da religião até o semideus mais baixo. Ó Kami, essas pessoas vão visitar minha loja em breve. O loiro queria chorar quando esse pensamento o atingiu. Como ele iria sobreviver a seus encontros com esses lunáticos? Ele próprio ia enlouquecer lidando com eles. O loiro foi tirado de sua linha de pensamento bastante mórbida quando um rasgo literal no tempo e no espaço apareceu diante de seus olhos. Ele deu apenas uma leve reação quando viu Ofi sair do rasgo no espaço. Sua reação ficou muito mais animada quando viu a mesma pessoa que ele havia concordado em procurar sair do mesmo portal antes que a coisa desmoronasse sobre si mesma. Eu voltei. Ofi anunciou sua chegada antes de se sentar no balcão de Naruto. O loiro prestou a menor atenção ao dragão enquanto mantinha o foco no yokai que havia aparecido no meio de sua loja. Ah, olá! A mulher declarou após vários momentos de silêncio. O loiro piscou algumas vezes para verificar se o que estava à sua frente era realidade antes de suspirar. Ele fechou os olhos brevemente enquanto suas mãos percorriam sua juba de cabelo. Oi. Você é Yasaka, certo? O aceno que ele recebeu da mulher apenas confirmou seus pensamentos. Outro suspiro deslizou por seus lábios enquanto ele fechava o livro que Dioniso lhe dera. Ele não achava que estaria lendo mais esta noite. Capítulo 26. Eu posso ver por que minha filha estava tão interessada em seus deleites. Eles são muito deliciosos. Se olhares pudessem matar, Yasaka estaria morta no chão da loja de Naruto com a boca cheia de caramelo pingando de sua boca. Felizmente para ela, não importa o quão intenso Koneko a fizesse olhar, o líder de Kyoto não sucumbiria à sua aparência. Ah, não é educado olhar, Koneko-chan. A Nekoshou desligou brevemente seu olhar para Keno. O diabo estava sentado confortavelmente no banquinho ao lado dela e estava enviando para a menina menor um olhar divertido, mas conhecedor. A totalidade da nobreza de Rias estava atualmente no estabelecimento do loiro. O grupo decidiu tirar um de seus raros dias de folga da escola e do trabalho do diabo para fazer uma visita a Naruto. Também ajudou que a Koneko convenceu os shinobi a lhes dar quase tudo de graça. A visita deles por acaso coincidiu com o dia seguinte ao retorno de Office, o que também trouxe a presença de Yasaka na loja. Quando Koneko entrou na loja e viu que o deus dragão havia retornado, seu humor despencou. Quando ela viu que uma senhora desconhecida e rechonchuda estava conversando com o namorado, o humor já azedo piorou. Não ligue. A garota grunhiu antes de mudar seu foco de volta para Yasaka. Felizmente, a atenção da mulher estava sendo ocupada por Issei. O garoto estava completamente distraído pelo seio frouxamente contido do líder dos yokai. Ela permaneceu um pouco ignorante aos olhares sujos que Koneko estava tirando nela, salvando Rias de possivelmente ter que lidar com uma guerra entre o yokai e seu pariato. Naruto-san, você me surpreende a cada visita. Eu não tenho ideia de como você é capaz de misturar perfeitamente este chá com essência de chocolate e produzir um paladar magnífico. Trabalho fantástico. Kiba comentou enquanto bebia de sua caneca. Seu comentário lhe rendeu um olhar incrédulo de Naruto enquanto o loiro estava atrás de seu balcão. Kiba, você sabe que é apenas chocolate quente, certo? Eu literalmente acabei de derreter um pouco de chocolate no leite? Naruto disse lentamente, não acreditando inteiramente que o diabo não sabia da existência do chocolate quente. Era uma bebida tão comum durante o inverno em casa. Chocolate derretido no leite. Você é um verdadeiro gênio culinário, Naruto-san. O garoto parecia totalmente sincero enquanto falava, jogando Naruto ainda mais em seu loop confuso. Ele honestamente não sabia dizer se o loiro estava brincando com ele ou não. No final, ele decidiu tomar as palavras do menino como um elogio e seguir em frente. Aqui está sua bolsa, Yasaka-san. Naruto disse antes de estender um saco plástico branco gigante. O líder yokai deu uma longa cheirada no objeto antes de suspirar contente. Ela alegremente estendeu a mão e arrancou o objeto da mão do loiro. Minha filha vai adorar isso. Vou ter que me certificar de que ela me poupe um pouco.
Seu comentário lhe rendeu uma pequena rodada de risadas do grupo de demônios, excluindo Koneko. A jovem parecia contente em ficar em silêncio e olhar para a mulher que parecia quase irradiar beleza. Yasaka-sama. A atenção de todos foi desviada quando uma nova pessoa entrou na loja. A mesma Kitsune que havia implorado pela ajuda de Naruto originalmente agora estava ofegante na frente do pequeno grupo com um grande sorriso estampado em seu rosto. Eu não acreditei em você, mas você fez isso tão rápido. A garota ofegou enquanto dava um grande sorriso para Naruto. Você realmente é incrível. Kenji-sama. Naruto sorriu sem jeito para a garota enquanto a atenção de todos se voltava para ele. O fato de ela ainda estar chamando ele por Kenji-sama era preocupante. Ele esperava ficar mais longe desse título. Eu concordo com o querido Kuichi-chan. Agradeço os esforços feitos por você e seu adorável colega. Yasaka entrou na conversa. Assim que as palavras saíram de sua boca, Naruto já estava se virando para se explicar. Ah, não é realmente nada. Na verdade, bobagem. Você me mostrou hospitalidade muito além do que eu esperava de um estranho. Eu sei que seu título como Deus dos Doces se estende à sua personalidade. Naruto sentiu seu estômago cair com as palavras da mulher. Até Yasaka havia caído por seu status de Deus. Isso não era bom. Sério, gente, vocês estão sendo. Pela sua hospitalidade, Naruto gemeu alto ao ser interrompido mais uma vez. Ele deveria estar acostumado com isso agora, mas infelizmente por causa dele, ele não estava. Vou deixar que todos saibam em Kyoto que o Deus Doce é um aliado do yokai. Tenho certeza que canções e lendas serão escritas sobre sua grandeza. Honestamente, Yasaka-san, isso tudo é demais. Eu nem fiz nada. Eu nem sou um deus de verdade. A voz do loiro cheirava desespero enquanto ele tentava não convencer a mulher. A última coisa que ele precisava era de uma facção cheia de criaturas que o adorassem. Mas seria ótimo para os negócios. Imagine uma linha constante de Kitsune querendo provar praticamente qualquer coisa na loja, desde que fosse feito por suas mãos. Kurama entrou na conversa. Kurama está certo. Nunca afaste esse tipo de negócio. Naruto piscou como uma coruja com a nova voz que de repente apareceu em sua cabeça. Ele levou alguns segundos para ligar os pontos e quando fez, seu rosto se iluminou em um sorriso brilhante. É você, filho? Naruto perguntou, embora ele já soubesse a resposta para sua pergunta. Afinal, havia apenas tantas pessoas que podiam falar em sua cabeça. Onde você esteve? Eu estive descansando. Eu não tive uma situação em que alguém não estivesse me selando ou precisando do meu chakra por anos. Eu tirei uma soneca merecida. O rei macaco resmungou. Isso e... Você ainda tem gente na sua frente, idiota. Kurama interrompeu a resposta do loiro para seu companheiro Big. As palavras da raposa tiraram o loiro de seu transe enquanto sua visão se voltava para o rosto ainda sorridente de Yasaka. Eu posso entender como o manto de um deus pode ser um pouco intimidante, mas com o apoio de Kyoto, tenho certeza que você vai florescer. As tentativas de Naruto de dissuadi-la pareciam passar por cima da cabeça de Yasaka, fazendo o loiro suspirar. Ele havia encontrado ainda outro Kitsune que acreditava que ele era um deus. Este passou a dominar uma população inteira de yokai, tornando a situação muito pior. Eu não gosto dessa sua atitude de choramingar. As pessoas estão confundindo você com um deus e você está deprimido. Queixo para cima. Filho gritou dos limites de sua foca. Obrigado por seu patrocínio. Naruto murmurou, desmoronando sob o peso das palavras de San e a incapacidade de Yasaka de entender o quanto ele não queria ser um deus. Sua resposta lhe rendeu outro sorriso brilhante da mulher antes que ela se virasse para Koichi. Vamos voltar para casa. Tenho certeza de que Kunou está sentindo falta de sua mãe. A jovem Kitsune assentiu com as palavras de seu mestre antes que sua forma fosse envolvida por uma pequena nuvem de fumaça. Yasaka passou por uma transformação semelhante, e quando a fumaça se dissipou, duas raposas estavam no chão da loja de Naruto. Uma das raposas era visivelmente maior que a outra, indicando ao grupo de demônios que era Yasaka. Você sempre será bem-vindo em Kyoto, Kenji-sama. Apesar de estar em sua forma de raposa, a mulher ainda conseguiu fazer sua voz soar sedutora. A raposa realmente piscou para o loiro antes de sair correndo pela porta da frente da loja com Koichi a tiracolo. O grupo assistiu enquanto os transeuntes gritavam de terror enquanto as duas raposas corriam para dentro e para fora de suas pernas.
A dupla deixou um rastro perceptível de pessoas perturbadas enquanto desapareciam em uma esquina. Muitas pessoas estranhas tendem a aparecer e desaparecer naquela esquina. Naruto não pôde deixar de acenar com a cabeça para o comentário de Kurama. Ele teve sorte de seus clientes terem se tornado tão insensíveis ao absurdo geral que acontecia dentro de sua loja, senão ele estaria fora do negócio. Falando de pessoas estranhas aparecendo nas esquinas, os olhos de Naruto se arregalaram quando, apenas um segundo depois que Yazaki e Sushi desapareceram na esquina, o pervertido Odin veio correndo freneticamente na mesma esquina. O homem atropelou vários pedestres enquanto fazia sua curva antes de disparar em direção à loja de Naruto. Por favor, não entre aqui, por favor, não entre aqui, por favor, não entre aqui. Naruto repetiu mentalmente em sua cabeça enquanto o homem se aproximava cada vez mais da entrada de sua loja. Para desgosto do loiro, o homem irrompeu pelas portas de vidro da loja, ofegante e olhando ao redor freneticamente até que seus olhos se encontraram. Você tem que me esconder! Odin gritou ao se aproximar do balcão. O grupo se separou para abrir caminho para o homem quando ele literalmente correu para o balcão. Seu rosto estava coberto de suor e suas pupilas eram do tamanho de pratos de jantar enquanto ele olhava para Naruto. Não! Saia da minha loja! A resposta de Naruto deixou o homem ainda mais frenético. O homem lançou a parte superior de seu corpo sobre o balcão enquanto pulava para agarrar o colarinho do menino. As mãos escorregadias do homem tornaram a tarefa bastante difícil, mas ele conseguiu depois de várias tentativas fracassadas. Você tem cara. Minha vida está em jogo. As palavras de Oji cheiravam a desespero enquanto ele implorava a Naruto. Suas palavras pareceram bater contra uma parede de tijolos apática enquanto as expressões faciais do loiro nem se contraíam. Eu não me importo. Fora da minha loja. Agora. A nobreza de Rias assistiu com espanto à interação entre o velho e seu amigo loiro. Eles nunca tinham visto Naruto agir tão hostil com alguém antes. Quem era esse cara para tornar o ato loiro descontraído e amigável tão malvado? É o pai perdido de Naruto que o abandonou no nascimento ou algo assim? Issei sussurrou para Koneko enquanto seus olhos permaneciam fixos na dupla. Koneko opta por ignorar as palavras do pervertido em favor de assistir a cena ela mesma. Ele vai me matar. Você pode. A cabeça de Odin de repente virou para olhar para o canto que ele tinha acabado de aparecer. Todos perto do balcão seguiram seu movimento de cabeça bem a tempo de perceber que o céu ficou repentinamente mais escuro. As pupilas do deus se dilataram ao ver os céus escurecidos. Ele está aqui. Oh, eu mesmo. Ele está aqui. Odin gritou em voz alta antes de mergulhar de cabeça sobre o balcão. Antes que Naruto pudesse reagir, o homem correu para os fundos da loja, deixando para trás um balcão cheio de demônios confusos e um loiro agitado. Saia da minha loja, seu pervertido ALC. Naruto se virou para arrastar o deus para fora de sua loja, mas parou quando as portas de sua loja explodiram e se abriram mais uma vez. O loiro soltou um bufo quente enquanto se virava para a entrada de sua loja mais uma vez. Seu dia tinha acabado de começar e ele já estava muito irritado com o resultado. As nuvens escuras que cobriam o céu acima pareciam quase ser absorvidas pelos limites da loja. Os clientes mais próximos da porta achavam muito difícil enxergar, pois as nuvens obscureciam sua visão. A névoa escura penetrou cada vez mais na loja antes de parar a apenas alguns metros do balcão. Uma vez parado, a névoa subiu do chão e começou a se condensar em uma forma sólida. O grupo assiste, congelado em uma mistura de confusão e espanto, enquanto a névoa começava a tomar a forma de um homem. A roupa do homem foi a primeira coisa a se formar. Uma joia de coroa azul se formou a cerca de 1,80 m no ar. Um par de brincos amarelos se formou logo abaixo da joia. O contorno de um manto semelhante ao que Odin possuía apareceu. Um pano branco como a neve rapidamente preencheu o contorno. Com as roupas formadas, a pele começou a preenchê-las. Sua pele tomou o tom de um cinza doentio enquanto se projetava contra o tecido de suas roupas. O cabelo azul claro que se formava em seu couro cabeludo se enrolava no ar e parecia quase desafiar a gravidade. Seus olhos dourados pareciam brilhar à luz da loja enquanto um sorriso arrogante esticava a pele recém-formada do homem. Olá! Deus doce! Naruto soltou um gemido audível com as palavras do homem. Ele já não gostava dessa pessoa. O que você quer? Naruto grunhiu. Ele podia sentir os olhos de cada demônio presente queimando em sua figura enquanto falava. O homem permaneceu em silêncio enquanto dava uma olhada lenta na loja. Seu olhar caiu sobre cada cliente,
congelando-os em seus assentos antes de passar para os demônios. Eles se saíram um pouco melhor sob seu olhar, pois suas vontades mais fortes permitiam que permanecessem um pouco fortes na presença do homem. Finalmente, seu olhar caiu por trás do ombro de Naruto na direção dos fundos da loja antes de cair de volta em um loiro ainda irritado. Eu não desejo ter nenhum conflito com você, Deus infantil. O olho do loiro começou a se contorcer visivelmente de agitação com o nome dado a ele. Sei que Odin se escondeu neste estabelecimento. Liberte-o sob minha custódia e deixarei este lugar intocado. O homem falou. E o que acontece se eu não fizer isso? Naruto questionou, seu rosto tão neutro como sempre. Suas palavras fizeram o homem na frente dele estreitar os olhos antes de uma risada altiva deixar seus lábios. Então eu vou erradicar você e a cabana deste camponês da existência. A merda! Esse foi o pensamento coletivo que passou pela cabeça de quase todos os presentes na loja. De repente, eles começaram a se afastar do loiro. Se você sabia de uma coisa, era que você nunca insultou o chute de Naruto. Nunca! Quem é você? Naruto questionou após vários longos momentos de silêncio. Sua pergunta pareceu interessar ao homem quando um olhar pomposo superou suas feições. Eu sou Loki, o deus malandro. Eu sou aquele que trará Ragnarok sobre os deuses e terminará seu reinado. Loki se apresentou com orgulho. A revelação de sua identidade deixou os demônios ao redor em estado de choque. Naruto, por outro lado, não parecia nem um pouco perturbado com a revelação. Se qualquer coisa, ele parecia divertido. Deus malandro, hein? Naruto riu antes de soltar uma pequena risada. Seu comentário lhe rendeu uma estranha sorte do deus quando o loiro encontrou os olhos dele. Você se considera um deus trapaceiro? Tudo bem. Por insultar minha loja, você enfrentará uma vida inteira de tortura por brincadeiras. Que você viva cada momento de sua vida com medo da próxima brincadeira. Naruto proclamou em voz alta enquanto batia as mãos em cima do balcão. Sua declaração foi recebida com um breve período de silêncio do deus antes de Loki explodir em gargalhadas. Sua risada foi tão forte que ele se inclinou e começou a segurar o estômago em alguma tentativa vã de mantê-lo dentro. Todos na loja assistiram enquanto lágrimas reais escorriam por seu rosto enquanto ele lutava contra sua própria respiração. Você é muito brincalhão! Loki exclamou enquanto se levantava em toda a sua altura. Ele levou a mão ao rosto e começou a limpar o rosto das lágrimas que o manchavam. Ele honestamente não tinha encontrado algo ou alguém tão engraçado em séculos. Seu humor é a única coisa que Loki parou de repente quando uma explosão de farinha de repente foi desencadeada a centímetros de seu rosto. Sua pele e roupas estavam manchadas de branco como pó, pois a substância parecia quase grudar nele. No momento em que a farinha se assentou, o homem parecia mais um fantasma do que um deus enquanto estava congelado na frente do balcão. Os demônios presentes no balcão estavam congelados no lugar, sem saber se queriam rir ou se encolher de medo. O deus parecia absolutamente ridículo com a farinha cobrindo seu corpo, mas eles podiam sentir a raiva que crescia rapidamente dentro dele. Seus olhos vagaram lentamente até o loiro e viram que ele nem estava tentando esconder sua mão coberta de pó enquanto olhava para Loki. Saia da minha loja antes que eu traga a calda de chocolate. As palavras do loiro não deixaram espaço para discussão. Os demônios ao seu redor podiam dizer que o menino ficaria feliz em borrifar o deus da cabeça aos pés com cada condimento e molho em sua posse. Isso só os fez questionar a sanidade de Naruto. Que tipo de pessoa zombaria e tentaria com tanta ousadia um deus trapaceiro? Especialmente um tão vingativo quanto Loki. O deus não disse nada enquanto fechava lentamente os olhos. Uma vez que seus olhos se fecharam, um brilho prateado cercou seu corpo. Sob o brilho, o pó que cobria seu corpo começou a se desfazer e desaparecer. Levou apenas alguns segundos, ao final, Loki estava de volta em sua forma imaculada. Seus olhos se abriram lentamente, revelando suas íris douradas que não estavam tingidas sob uma névoa de raiva velada. Já não te acho divertido. Loki falou enquanto seus olhos se enterravam nos de Naruto. O loiro não vacilou ou cedeu sob o olhar enquanto se mantinha firme contra o deus. Por que você ainda está na minha loja, então? Naruto questionou o homem. Loki estreitou os olhos com a resposta do garoto antes de olhar brevemente ao redor do estabelecimento. Porque este estabelecimento é meu. Pelo menos, será assim que eu erradicar você da existência e tomá-lo para mim. O deus disse quando sua visão voltou para Naruto. Pelo menos, isso é o que ele teria feito se o loiro não tivesse saltado sobre o balcão momentos antes.
Assim que os dedos do loiro roçaram o tecido do manto do deus, a dupla desapareceu em um flash amarelo, deixando para trás uma loja de clientes e demônios confusos. Naruto-san vai ficar bem? Issei foi o primeiro a falar após vários segundos de silêncio atordoado. Atrás dele, ele podia sentir o fluxo geral da loja se restabelecer quando os clientes superaram o fato de que o proprietário acabou de fazer ele e outro cara desaparecer. Naruto-kun vai ficar perfeitamente bem. No entanto, isso não vai impedir a Koneko-chan de mastigá-lo. Akeno disse provocando antes de olhar para o Nekoshou. A garota tinha sua atenção fixada em um pedaço de shizekaki meio comido que estava rapidamente ficando cada vez menor. Ao som de seu nome, Koneko rapidamente desviou o olhar de seu deleite para encontrar os olhos de Akeno. O contato visual durou apenas um breve momento antes que a jovem voltasse sua atenção para o bolo. Mesmo que a garota não estivesse visivelmente mostrando isso, ela estava preocupada. Akeno conseguiu perceber isso durante seu breve contato visual. Não importa o quão forte ela sabia que seu namorado era, um desejo quase instintivo em sua mente a faria se preocupar com a segurança dele. Ela é tão adorável! Akeno gritou interiormente enquanto observava seu colega de par e ato. Foi nesse momento que o diabo decidiu fazer o seu melhor para fazer companhia à jovem enquanto Naruto estava fora. Era o mínimo que ela podia fazer depois de todas as coisas que Naruto tinha feito por ela. Eu espero que Naruto-san retorne logo. Eu adoraria provar mais desse chocolate quente dele. As palavras de Kiba lhe renderam vários olhares aguçados de seu colega. O diabo tomou isso como um sinal para concentrar sua atenção silenciosamente na deliciosa xícara de chocolate na frente dele. Parecia que todo mundo não gostava da bebida maravilhosa tanto quanto ele. Ele tinha outra pessoa para adicionar à lista de pessoas que ele mataria. Ele não se importava que ele teria que sair do seu caminho além do Ragnaro, ele mataria o loiro que o havia jogado em um lugar tão horrível. Loki fez uma careta quando o cheiro de fezes invadiu suas narinas. Ele olhou para si mesmo, o que só serviu para fazê-lo fazer uma careta novamente quando viu que suas roupas e pele estavam manchadas de cocô. Um som alto de trombeta tirou a atenção do deus de si mesmo. Ele olhou para a direita e viu a imagem feia do traseiro de um elefante a apenas alguns metros de distância dele. O deus olhou para a pilha literal de merda em que se encontrou antes de olhar para a bunda do elefante enquanto sua mente começava a conectar os pontos. Loiras são desprezíveis. Loki murmurou para si mesmo enquanto seu coberto de merda subia para o céu. Entre seu meio-irmão enfurecido e esse novo deus doce, ele estava rapidamente começando a odiar a cor do cabelo. As pessoas que o possuíam pareciam existir apenas para lhe trazer conflitos. Com um breve lampejo de sua aura, as fezes que cobriam seu corpo evaporaram, deixando-o tão limpo quanto no dia em que nasceu. Agora livre do cheiro horrível que começou a corroer seu sentido, o deus aproveitou a oportunidade para observar as áreas circundantes. Uma savana. Loki meditou consigo mesmo enquanto seus olhos examinavam a área seca e árida. Dezenas de elefantes pontilhavam sua visão, substituindo a falta de árvores na área. O loiro que aparentemente o transportou para este calor desprezível. A localização do loiro foi revelada ao deus quando ele sentiu o ar acima de sua cabeça mudar de velocidade de repente. Loki levantou a cabeça, apenas para ver a parte inferior do calcanhar de Naruto indo em direção ao seu rosto. O deus conseguiu cruzar os braços acima da cabeça para se preparar contra o ataque apenas momentos antes do calcanhar de Naruto bater nele. Mesmo com ele se preparando, Loki foi lançado de volta à terra por trás da força do golpe. Com seu corpo caindo em direção ao chão em uma velocidade impossivelmente alta e seus braços gritando de agonia devido à força do chute do loiro, o deus trapaceiro só podia se preparar mentalmente para seu indubitavelmente duro reencontro com o chão. Surpreendentemente, seu impacto com a terra não foi tão severo quanto ele previu. Em vez da dor de quebrar as costas que ele pensou que encontraria, o deus descobriu que sua queda foi bastante amortecida. Seu corpo afundou suavemente em uma substância gelatinosa que absorveu a totalidade de seu impulso. Loki se viu bastante grato à substância estranha, antes de perceber que era a mesma pilha de merda em que ele se encontrava. Eu quase não consigo notar você lá embaixo. Você se mistura muito bem. A posição paralela de Loki ao chão lhe deu uma visão clara do loiro que tinha acabado de chutar a pilha de cocô. O menino havia passado por uma transformação na aparência, notou o trapaceiro. Sua forma agora estava envolta em um manto dourado que parecia feito de pura energia. A presença de 9 esferas misteriosas flutuando sinistramente ao redor de sua cabeça deu a Naruto uma aparência angelical, lembrando o deus de uma auréola.
Já estou farto do seu humor doentio. Loki murmurou alto o suficiente para o loiro ouvir quando ele mais uma vez começou a se levantar da pilha de fezes. Eu tenho o senso de humor doentio. Naruto pareceu ofendido enquanto repetia as palavras do nórdico. Isso vem do molestador de cavalos lá embaixo? O que? O que você acabou de me chamar? Loki gaguejou depois de um momento de silêncio atordoado. Seu rosto gritava descrença enquanto ele olhava para Naruto. Você me ouviu? Eu li o que você fez. Foi absolutamente nojento o que você fez com aquele cavalo. As palavras de Naruto estavam acusando enquanto ele apontava um dedo para o deus. Quando as palavras do loiro começaram a processar a mente do deus, um leve rubor apareceu em suas bochechas. Você fala de Sol Yufari? O deus hesitou enquanto falava. Naruto respondeu com um aceno raivoso, confirmando a suspeita de Loki e aumentando a intensidade de seu rubor. Essa foi uma situação única. Eu precisava de uma montaria. Não me alimente com essa porcaria. Você só queria fazer sexo com um cavalo. Naruto interrompeu o homem com um grito acalorado. Isso não é verdade. Loki disparou de volta, mas o rubor que adornava suas bochechas dizia o contrário. Naruto percebeu o constrangimento do deus e decidiu torcer a faca ainda mais fundo. O que você disser? Aposto que você também não parou naquele pobre cavalo. Eu me pergunto como Fenrir e Jormungandr chegaram a... O suficiente! O grito de Loki interrompeu Naruto e mandou os elefantes ao redor dele se espalharem. O rubor ainda estava em seu rosto, embora o loiro flutuante não pudesse mais dizer se estava lá por causa do constrangimento ou da raiva que o deus sentia. Em vez de perguntar, o adolescente decidiu ficar quieto enquanto Loki se recompunha. Você! Loki fez uma pausa para soltar um pequeno suspiro enquanto passava a mão pelo cabelo. Você sobreviveu a qualquer tipo de utilidade. Assim que eu te matar, vou voltar para sua loja e derrubá-la no chão. Essas são algumas grandes palavras para um molestador de animais. Naruto irradiava confiança mesmo quando Loki estreitou os olhos para ele. O shinobi ansiosamente retornou o olhar, entrando na dupla em uma batalha de vontades enquanto esperavam para ver quem iria ceder primeiro. Loki foi o primeiro a quebrar, em certo sentido. O homem quebrou o contato visual quando sua forma se dissipou em uma nuvem de fumaça preta com um som alto de estalo. No mesmo instante, um dos orbes orbitando a cabeça do loiro se transformou na forma de uma kunai. Naruto rapidamente pegou a arma improvisada no ar enquanto se virava para torcer no ar um mero momento depois que Loki apareceu atrás dele. O deus agora estava armado com duas adagas de aparência complexa que ele alegremente enviou esfaqueando o peito de Naruto. O loiro golpeou as facas que desciam, batendo sua própria kunai contra elas e mandando-as para fora do curso. Vejo que você é rápido. Loki gritou enquanto girava em círculo usando o impulso gerado por Naruto. O loiro abaixou-se sob o arco da lâmina antes de enviar seu punho batendo no estômago desprotegido do deus. O homem foi enviado voando para trás vários metros no ar antes de conseguir recuperar o controle de seu voo. Mas você é rápido o suficiente para lidar com outro. Loki exclamou antes. Com um movimento de seu pulso, ele enviou uma de suas facas voando na direção da cabeça de Naruto. O loiro saiu do caminho, permitindo que a lâmina passasse voando por ele. Ele teria voado imediatamente para confrontar o deus se de repente não tivesse sentido uma presença atrás dele. Ele se virou apenas para ter que se abaixar imediatamente para evitar que sua garganta fosse cortada pelo que parecia ser outro Loki. Ele roubou sua jogada. O Kitsune parecia divertido enquanto o loiro trocava golpes com o clone. Suas armas bateram uma contra a outra, enviando fragmentos de metal e fogo para fora das lâminas. Naruto não questionou a estranha exibição enquanto torcia seu corpo para fora do caminho para evitar uma facada do clone. Com o braço do clone estendido demais, Naruto agarrou o membro com força com a mão livre. Apesar do status de Loki como um deus real, a força de seu clone nem chegou perto de ser capaz de dominar o loiro. Em vez disso, ele foi deixado à mercê do loiro quando o adolescente rapidamente puxou o membro em direção a ele, quebrando os ossos com um estalo audível. Seus clones têm ossos? Naruto ficou chocado quando liberou o membro agora quebrado. Ele não teve muito tempo para contemplar a descoberta antes que o original estivesse sobre ele com uma faca na mão. O loiro virou-se para o deus, apenas para receber um pé para trás, enviando-o para frente em direção a Loki. Porra! Naruto exclamou antes de repente cair do céu.
O loiro havia desativado sua capa no meio do voo, aliviando-se do poder de voar e permitindo que ele evitasse ser cortado pelo Deus. O adolescente levou o curto tombo de volta à terra para acalmar seus nervos com algumas respirações rápidas antes de aterrissar profundamente contra o chão de terra seca. Você não é o único idiota que pode fazer clones. Naruto gritou antes de várias baforadas de fumaça aparecerem ao lado dele. Uma forte brisa que soprava pela terra limpou a fumaça rapidamente, revelando que outros 6 Narutos estavam agora em existência. Você acabou de se chamar de idiota, garoto. Eu não sei se você pegou isso ou não. Naruto não prestou atenção aos comentários de San quando ele reativou seu manto de chakra. Seus clones sofreram a mesma transformação antes de partirem para Loki, seu clone ainda presente. Bem, este é um desenvolvimento interessante. Loki murmurou enquanto observava o grupo de loiros voar em sua direção. Ele nunca conheceu alguém que parecia tão confortável com o uso de clones como ele até agora parecia. Felizmente para ele, ele se preparou para situações como essa. O deus olhou para seus clones e os dois trocaram um breve olhar antes de assentir. Sem dizer uma palavra, o clone ferido mergulhou em direção ao clone que se aproximava. O que diabos ele está fazendo? Naruto questionou enquanto observava o clone ferido se aproximar de seu grupo de clones. Não havia como um clone com um braço quebrado durar nem um segundo contra seus clones, especialmente com seu manto de chakra ativado. Pelo menos, foi o que o loiro pensou antes do clone de Loki chegar ao dele. Quando a cópia inválida alcançou o grupo de 6 loiros, uma explosão rasgou seu corpo. Sem qualquer aviso, uma explosão de energia rasgou o corpo do clone como papel e atingiu os clones desavisados. Os loiros não tiveram chance quando a onda de choque os forçou a se dispersar instantaneamente. Primeiro ele pode fazer clones e agora ele pode fazê-los explodir? Esse cara está roubando todos os seus movimentos. O comentário de Kurama fez seu parceiro franzir a testa. Mesmo que ele nunca admitisse isso para o deus flutuando acima dele, Naruto estava bastante agitado por ter alguns de seus movimentos de assinatura usados contra ele. Imitadores nunca serão tão bons quanto o original. Naruto murmurou em resposta enquanto seus olhos seguiam a forma de Loki. Tecnicamente, ele é um deus, então provavelmente veio primeiro. Mais uma vez, os comentários de San foram ignorados pelo loiro quando ele convocou 4 clones ao seu lado. Nenhuma palavra precisou ser trocada quando o grupo de loiros decolou para os céus em Loki. O original sai para jogar. Que adorável! Loki disse para si mesmo enquanto se preparava. Sua lâmina perdida se materializou em sua mão enquanto seus olhos se fixavam no Naruto original que estava liderando o bando. Os olhos do deus se arregalaram em choque quando o loiro de repente desapareceu de suas vistas em um flash dourado. Não houve nenhum aviso, um segundo ele estava lá e no próximo ele se foi. Mais uma vez, o deus recebeu uma percepção grosseira da posição de seu inimigo quando sentiu uma mão pousar em seu ombro. Eu não gosto de copiar gatos. Essa foi a última coisa que o deus ouviu antes de repente se ver correndo em direção aos outros 4 loiros. Loki tentou corrigir sua linha de fuga, mas encontrou seu corpo completamente imobilizado. Foi com uma percepção doentia que o trapaceiro percebeu que estava à mercê de seu oponente. O primeiro clone a cumprimentar o deus o encontrou com um chute devastador no estômago que reverteu completamente seu impulso. Quando o deus vomitou uma mistura de sangue dourado e bile, seu corpo voou alto no ar. Loki não descansou muito quando o segundo clone disparou diretamente para ele, seu punho erguido atrás dele enquanto se aproximava do deus no ar. Loki mal havia começado a se recuperar de ter suas entranhas reorganizadas de um chute antes que o clone desfere um soco de quebrar os ossos no queixo do homem. O queixo do deus foi forçado para cima contra sua vontade, forçando-o a morder a ponta de sua língua. Essa dor mal foi registrada pelo deus quando uma dor cegante ultrapassou seus sentidos. Foi por causa dessa dor que o deus não percebeu que ele atingiu o ápice de seu voo e que os 3 loiros restantes apareceram acima de sua forma. Uzumaki Gol barragem! O trio de loiros gritou com uma perna cada uma levantada no ar. No momento seguinte, uma onda de choque atravessou a savana enquanto os loiros batiam com os pés nas costas de Loki. O tempo de voo descendente do deus provou ser muito mais rápido do que o tempo de subida quando ele bateu de cara na terra apenas alguns segundos depois. Um tremor rasgou o chão quando o impacto do corpo do deus formou uma cratera. Entendido. Naruto disse em voz alta enquanto seus 2 clones se dispersavam. Ele rapidamente desceu ao chão antes de deixar sua capa cair.
Ele tinha certeza de que o deus havia sido tratado adequadamente e não se levantaria tão cedo depois daquele último ataque. Por que não posso me mover? Naruto ouviu o deus gritar de sua posição de bruços. O loiro deu uma pequena caminhada até a cratera do deus para ver o homem se contorcendo dentro do buraco. As feridas que lhe foram infligidas ainda eram visíveis, mas já estavam passando por um processo visível de cura. Esses deuses são duros. Naruto fez uma nota mental enquanto observava algumas das lacerações no corpo do deus se costurarem. Isso lembrou de seu próprio fator de cura. Eu coloquei um selo de mobilidade em você. Usa sua própria energia contra você para mantê-lo no lugar. É um dos meus selos mais fortes, honestamente. Naruto explicou enquanto observava o deus lutar para superar o selo. Você tem o equivalente ao peso de uma estrela de nêutrons em cada um de seus membros. Achei que isso combinava com todas as coisas que li sobre você e Thor. Com a menção do nome de seu irmão, Loki entrou em frenesi enquanto suas contorções aumentavam 10 vezes. Não se atreva a mencionar o nome dele na minha presença. Agora, me liberte! Loki gritou antes de grunhir de esforço. Nenhuma de suas tentativas de se libertar estava funcionando. Sua magia parecia até ter sido anulada sob a influência do selo do loiro. Eu vou deixar você fazer isso por si mesmo. Tenho certeza que você vai descobrir uma maneira. Até que você faça, aproveite sua estadia com seus amigos animais. Tente não tocar em nenhum deles de forma inadequada. E, se você chegar perto da minha loja ou véspera Kua em geral, vou me certificar de que a única coisa para a qual você será útil é dar à luz cavalos. Adeus! Com essas palavras de despedida, o loiro desapareceu do topo da cratera, deixando o deus trapaceiro sozinho. Eu vou matar aquele garoto. Eu juro que vou. Loki murmurou enquanto continuava sua luta contra o efeito do selo. Sua luta foi brevemente interrompida quando ele ouviu o barulho alto de vários elefantes. O deus conseguiu forçar sua cabeça para cima para ver a horda de elefantes que crescia rapidamente se reunindo no topo de sua cratera. Oh Deus não! Loki murmurou enquanto observava os primeiros elefantes descerem em sua cratera. Foi rapidamente seguido por vários outros quando todos começaram uma marcha constante até o deus. O homem sentiu seu estômago enquanto os animais se aproximavam cada vez mais de sua forma de bruços. Maldito seja, Deus doce! Naruto reapareceu atrás do balcão de sua loja em um flash dourado. Uma rápida varredura na frente da loja revelou a ele que tudo ainda estava em ordem. Tudo, desde os mesmos clientes até o mesmo grupo de demônios chocados, ainda estava no mesmo lugar que ele os deixou. Você está de volta, tão rápido. Issei murmurou enquanto olhava para o loiro em choque. Só se passaram 7 minutos. Como você poderia ter lidado com um deus em um período tão curto de tempo? Rias murmurou enquanto estreitava os olhos para a loira. Não havia como o loiro derrotar um deus tão rapidamente. Algo não estava certo aqui. Qualquer suspeita que a garota tivesse foi instantaneamente apagada quando o loiro colocou uma fatia de bolo de chocolate na frente dela. Sua nobreza assistiu maravilhada quando seu líder começou a devorar o pequeno lanche, sua pergunta longe de seu foco principal. O poder do bolo. Naruto não pôde deixar de suspirar alegremente para si mesmo enquanto observava a garota comer sua distração. Às vezes era muito fácil. A linha de pensamento de Naruto foi interrompida quando ele sentiu alguém agarrar a frente de sua camisa. O loiro não foi avisado antes de ser puxado para baixo em um beijo acalorado por Koneko. Pela primeira vez, a loira se viu no extremo submisso do espectro enquanto a Nekoshou o segurava no lugar com a mão e a língua. Em vez de lutar contra a mudança, ele decidiu sentar e abraçar a mudança de comportamento. Neko-chan parece ter uma veia dominante nela. Akeno lambeu os lábios enquanto observava sua amiga maltratar seu namorado. Ela não pôde deixar de ficar ligeiramente excitada pela visão dos dois compartilhando um momento tão íntimo em público. Eu nunca soube que a Koneko poderia ser tão ousada. Kiba e Asia compartilharam pensamentos semelhantes enquanto observavam a troca. Kiba murmurou seus pensamentos em voz alta antes de dar uma olhada em seu copo vazio. Uma parte dele queria que a garota terminasse o abraço de lábios para que ele pudesse pedir ao loiro outra xícara do delicioso chocolate quente. Bastardo sortudo. Issei disse enquanto observava a cena um tanto erótica com inveja. Vou boy. Eu gostaria de ter uma mulher que me beijasse assim. Assim, o momento íntimo chegou a um fim repentino quando Odin fez sua presença ser conhecida. Com as palavras do homem,
Koneko lentamente se afastou do abraço para apontar um olhar fervente para o deus. A cor no rosto do deus se esvaiu visivelmente quando a Nekoshou deu um passo para longe de seu namorado e em direção a ele. Bastardo pervertido. Koneko disse antes de pular no homem. Odin soltou um grito estridente antes que a garota descesse sobre ele, enviando os dois para a sala dos fundos, colocando-os fora da vista de todos os outros. Devemos detê-la. Issei perguntou depois de ouvir o deus gritar por misericórdia. Naruto deu um aceno negativo de cabeça enquanto pegava o prato vazio de rias dela. É provavelmente melhor não. Não quero ser pego no fogo cruzado. Naruto disse segundos antes de Odin soltar um grito ensurdecedor. Silêncio chocado seguiu os gritos dos homens por vários segundos antes de todos gradualmente retornarem às suas ações anteriores. Naruto-san, posso tomar outra xícara de chocolate quente? Claro, Kiba. Naruto aceitou alegremente a caneca vazia do diabo antes de se virar para enchê-la. Quando ele se virou, ele podia ver a mão estendida e ensanguentada de Odin saindo de dentro da sala dos fundos pelo canto do olho. A mão foi rapidamente puxada de volta para a sala antes que outro ataque de gritos ecoasse pela loja. O loiro só conseguiu balançar a cabeça com a visão antes de encher a xícara de café de seu colega loiro. Definitivamente não estou me envolvendo com isso. Capítulo 27. As pessoas ao longo da rua que continha a loja de Naruto estavam um pouco confusas enquanto caminhavam pela estrada uma manhã cedo. Um martelar repetitivo encheu o ar e se misturou com o suave gorjeio de pássaros distantes. O som ficou mais forte à medida que alguém se aproximava da loja até que finalmente tropeçaram em sua causa. Naruto bateu diligentemente na porta da frente de sua loja. Com um martelo em uma mão e a outra segurando firmemente um prego fino, o menino estava trabalhando duro, apesar da madrugada. Sua calça de moletom laranja queimada e camiseta preta o faziam parecer mais um capitão de classe do que um dono de loja de verdade. E feito. O loiro anunciou para si mesmo enquanto recuava para observar sua obra. A pequena quantidade de luz do sol da manhã forneceu iluminação suficiente para o loiro ver seu trabalho. Nenhuma visita aleatória de Deus é permitida. Compromissos devem ser feitos. O loiro leu a placa em voz alta. As palavras estavam escritas em tinta laranja brilhante e tinham uma linha preta grossa passando por baixo. Em ambos os lados havia um redemoinho preto enquanto um número de telefone estava no canto superior direito da placa de madeira. Isso não vai funcionar. A voz de Kurama ecoou na mente do loiro enquanto a fera via o sinal. Vai funcionar. Vou me certificar de que vai funcionar. Agora pare de ser tão negativo e brinque. Naruto declarou de volta enquanto se movia para entrar em sua loja. Com o martelo em uma mão, o loiro abriu as portas de vidro da loja e deu cerca de 10 passos para dentro do prédio antes de fazer uma parada abrupta. Não, 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 não. Fora! Fora! Naruto gritou enquanto caminhava até seu balcão. A única pessoa sentada ao lado do objeto virou-se em seu assento para encarar o loiro. A figura teve apenas um momento para reagir antes de serem empurrados para fora do assento em direção à porta. Vocês deuses não podem simplesmente continuar aparecendo aleatoriamente na minha loja. Chega! Leia a placa. Chega de vir. Naruto se silenciou quando sentiu seu aperto na pessoa desaparecer de repente. A próxima coisa que o loiro percebeu, seu intruso acertou uma cotovelada pesada em seu estômago e tinha uma faca em sua garganta. Você se atreve a colocar suas mãos em mim? Ao som da voz feminina, Naruto começou a perceber que sua intrusa era na verdade uma mulher. Um olhar cuidadosamente lento para cima revelou um rosto quase angelical, bronzeado, emoldurado por longos cabelos ruivos. Um par de olhos profundos e viridianos perfuraram seu crânio, derramando a intenção de matar sobre ele. Sim, eu ouso fazer. Naruto respondeu enquanto abaixava a cabeça sob a faca apenas alguns momentos antes que ela deslizasse por sua garganta. De sua posição abaixada, o loiro tentou varrer os pés da mulher debaixo dela, apenas para que ela saltasse habilmente sobre seu ataque. De sua posição aérea, a mulher arremessou sua faca em direção ao loiro. Naruto foi forçado a rolar pelo caminho, para não ser perfurado, fazendo com que a faca pousasse em seu chão. É por isso que vocês não podem mais entrar na minha loja. Você quebrou meu chão! Naruto gritou enquanto corria em direção à mulher. No instante em que seus pés tocaram o chão, o loiro estava em cima dela. Um jab lançado pelo shinobi foi facilmente desviado pela mulher, fazendo-a responder com uma tentativa de golpe de gancho.
Antes que o golpe pudesse acertar, Naruto agarrou o membro ofensivo da mulher e, com seu novo aperto sobre ela, a enviou voando no ar. A força por trás do arremesso foi suficiente para enviar a mulher voando pela sala para a pilha de cadeiras e mesas encostadas na parede. Incapaz de acertar seu voo a tempo, a mulher desconhecida colidiu com a variedade de mesas e cadeiras empilhadas. Eu só fiz mais uma bagunça para mim mesmo. Naruto murmurou para si mesmo segundos antes de ser forçado a se abaixar para evitar uma mesa que foi enviada voando em direção à sua cabeça. O loiro gemeu quando ouviu a mesa bater na parede atrás dele. O barulho da madeira quebrando em uma quantidade incontável de lascas o fez estremecer. Essa era outra bagunça que ele tinha que limpar. Pare de jogar minhas mesas! Naruto gritou assim que ele foi forçado a pegar uma mesa no ar. Ele gentilmente colocou o pedaço de madeira no chão, apenas para ter que imediatamente pegar uma cadeira no ar. A frustração rapidamente começou a crescer dentro do menino, pois ele era continuamente forçado a pegar mesa após mesa junto com algumas cadeiras. Esse padrão continuou por um minuto inteiro antes que o loiro decidisse que já era o suficiente. Pare! Naruto gritou. Seu grito foi totalmente ignorado pela mulher quando ela se abaixou para pegar outra mesa. Antes que ela pudesse envolver seus dedos ao redor da superfície de madeira, Naruto correu em direção a ela. No momento em que ela levantou a mesa acima de sua cabeça para jogá-la, o loiro estava na frente dela. Com as mãos ocupadas, ela foi completamente incapaz de bloquear o soco pesado que o loiro enviou em seu estômago. Com um suspiro seco e um pouco de saliva, a mulher derrubou a mesa no chão com um barulho retumbante enquanto se abaixava para agarrar seu estômago dolorido. Selvagem! A mulher murmurou enquanto segurava seu estômago. Sou um selvagem? Olha o que você fez na minha loja! Naruto exclamou enquanto apontava para os restos de algumas de suas cadeiras e mesas. Incontáveis lascas, pernas de cadeira e madeira meio quebrada agora espalhavam-se pelo chão de seu quarto. Você me tocou! Nenhum homem tem o direito de me tocar, especialmente um tão violento e hedonista quanto você. A mulher atirou de volta ao loiro com total vigor. Seu comentário lhe rendeu uma zombaria alta do menino. Eu não sei quem você pensa que é, nem me importo, senhora, mas quando você aparece aleatoriamente na minha loja, eu tenho o direito de chutar sua bunda quando eu quiser. Este comentário pareceu detonar a misteriosa mulher quando ela se levantou da posição enrolada com um novo fogo em seus olhos. Eu sou a deusa Ártemis. Eu não serei derrotado ou pisoteado por algum deus infantil que cheira arrogância. Arrogância? Foi a vez de Naruto soar ofendido enquanto falava. Como eu sou o arrogante quando você é a pessoa que aparece aleatoriamente na minha loja e fica brava quando eu digo para você dar o fora? Parece que você está sendo o arrogante lá. Naruto gritou de volta para a deusa. O silêncio se instalou na loja enquanto a raiva nos olhos de Artemis começava a diminuir lentamente. Sua forma ficou muito mais relaxada à medida que a tensão dentro de seu corpo desapareceu. Seu ponto é bem construído e foi recebido. Artemis parecia muito mais dócil enquanto falava. Naruto teve que se impedir de se esbofetear no tom de 180 graus que a deusa havia assumido. Era como assistir a uma guerreira se transformar de repente em uma princesa. Embora assim que esses pensamentos passaram pela mente do loiro, os olhos de Artemis pareceram se iluminar mais uma vez. Isso não desculpa o fato de que você desnecessariamente colocou suas mãos em mim. Eu não podia e ainda não posso deixar tal ação passar. Minhas ações foram desnecessárias e eu farei minha parte em me desculpar por isso e pelos vários danos causados por eles. Artemis fez uma breve reverência com a cabeça depois de falar. Pela primeira vez, um desses deuses está fazendo um pouco de sentido. Kurama expressou sua opinião dos confins da mente de seu parceiro. O loiro não pôde deixar de concordar. Para alguém que deveria ser o odiador número 1 em existência, Artemis estava realmente agindo de forma bastante cordial e civil, pelo menos agora ela estava. Eu entendo e aceito suas desculpas. Eu também vejo que tentar literalmente empurrá-lo para fora da porta provavelmente não foi a melhor maneira de lidar com a situação, então eu sinto muito também. Naruto ofereceu suas próprias desculpas com um aceno de cabeça. Entendido e aceito. Artemis disse antes que a loja ficasse em silêncio mais uma vez. Com a animosidade entre os dois agora supostamente enterrada e acabada, os dois foram deixados sem jeito no meio da loja destruída. Os dois passaram vários momentos longos e silenciosos olhando para os restos destruídos de mesas e cadeiras antes que alguém falasse. Devido à minha reação exagerada, é justo que eu ajude a consertar o que eu quebrei. Artemis falou, quebrando o silêncio.
Naruto se animou ao som de sua voz enquanto observava a deusa fechar os olhos. Obrigado. A loja abre em 30 minutos, então temos que trabalhar rápido para limpar tudo isso. Com isso, Artemis sorriu antes de uma risada suave deixar seus lábios. Não se preocupe. 30 minutos é mais que suficiente. Koneko há muito aprenderá a esperar o inesperado quando se tratava de seu namorado. Depois de encontrar demônios, anjos, deuses e dragões que pareciam ter algum tipo de conexão com o loiro, ela decidiu que nada estava muito longe do reino das possibilidades quando se tratava dele. Essa linha de pensamento foi posta à prova, mais uma vez, quando ela abriu as portas da loja dele. Depois de um longo dia de escola, ela esperava entrar casualmente na loja, acenar olá para alguns dos frequentadores que ocupavam a loja e então morar no colo de seu namorado, onde ele descarregaria todas as sobras de guloseimas em sua boca. Em vez disso, ela foi recebida com uma série de visões e sons que ela preferia não ter experimentado. Se ela tivesse que igualar o som do interior da loja a algo, ela provavelmente diria um bar. Seus ouvidos podiam captar uma quantidade quase inumerável de conversas acontecendo. Todos eles com um tom feminino por trás deles. A visão que a saudou foi ainda menos atraente do que o som. Um mar literal de mulheres jovens ocupava a loja de seu namorado. Todos os assentos estavam ocupados por garotas, todas vestindo o mesmo uniforme. Uma malha de mantos de cor verde escuro protegia a parte superior do corpo, enquanto shorts justos cobriam suas costas. As meninas pareciam bastante animadas com alguma coisa enquanto conversavam alegremente e consumiam a comida ao seu redor. A garota não disse nada por vários segundos antes de começar a caminhar pelo mar de garotas em direção ao balcão da frente. A caminhada não foi muito difícil para ela, já que as meninas basicamente se separaram para ela. Quando ela chegou no meio da loja, ela viu seu namorado conversando animadamente com uma figura sentada em seu balcão. Do cabelo comprido e das curvas femininas, o Nekoshou rapidamente deduziu que a pessoa com quem estava falando era do sexo feminino. Inconscientemente, seu ritmo aumentou quando ela chegou a essa percepção. Apesar de seus movimentos rápidos, seus passos eram suaves e silenciosos enquanto ela basicamente deslizou até a dupla. Então, eu estava sentado no meio da floresta e Naruto se viu quando foi interrompido quando sentiu um par de mãos pousar profundamente em sua coxa. Antes que ele pudesse reagir, ele descobriu que sua namorada de repente ocupou o espaço vazio em seu colo. O loiro se viu efetivamente preso em seu assento enquanto a Nekoshou se pressionava firmemente em seu corpo. Eu suponho que você a conhece. Artemis expressou enquanto uma única sobrancelha arqueou-se mais alto em seu rosto. Quando ela olhou para sua garota, a deusa ficou surpresa ao encontrar o jovem diabo devolvendo seu olhar com um olhar duro. A mulher podia sentir as menores quantidades de hostilidade vazando da garota, todas direcionadas a ela. Sim. Acontece que ela é minha namorada. Enquanto o loiro falava, ele sentiu Koneko agarrar sua mão com força e movê-la para o topo de sua cabeça. Sem nenhuma palavra ou sinal sendo trocado, o loiro automaticamente começou a esfregar e coçar suavemente o couro cabeludo da garota. Artemis notou que no mesmo instante em que o loiro começou sua ação, a tensão dentro da garota quase desapareceu completamente. Bem, eu sou Artemis, jovem donzela. É um prazer conhecê-la. Eu não sou uma donzela. Koneko olhou diretamente nos olhos do deus enquanto falava. Naruto gaguejou com as palavras dela enquanto as outras garotas no balcão coraram em um leve constrangimento com as palavras da garota. Artemis teve a reação mais mansa ao simplesmente erguer uma sobrancelha com as palavras da garota. Peço desculpas. Você não é a deusa que odeia a todos os homens? Koneko deixou escapar no meio do pedido de desculpas de Artemis. Desta vez, as palavras do Nekoshou tiveram o efeito de irritar quase todas as mulheres no balcão, incluindo Artemis. O sorriso que estava presente no rosto da deusa apenas um minuto antes havia desaparecido quando uma carranca profunda tomou seu lugar. Eu não odeio todos os homens. Sou apenas um ávido admirador e defensor do sexo frágil. Artemis conseguiu mantê-la calma enquanto ela respondia. Não faria bem em acender um conflito entre o deus com quem ela acabará de enterrar o machado. Então você é lésbica? Apesar das dezenas de conversas acontecendo dentro da loja, as palavras de Koneko conseguiram silenciar cada pessoa dentro da loja. De uma só vez, dezenas de clarões foram direcionados para o diabo. Artemis fazia parte das dezenas quando um olhar absolutamente assassino cruzou seu rosto. Do que você acabou de me chamar? Naruto queria gemer no tom baixo que a deusa estava usando.
Todo o trabalho que ele tinha feito para ganhar a confiança estava prestes a ser apagado por um único comentário. Uma lésbica. Você disse que admirava o sexo frágil. Isso geralmente significa que alguém está interessado em mulheres. Koneko parou brevemente para encontrar os olhares raivosos que estavam sendo enviados em sua direção. Faz sentido com todas essas garotas ao seu redor. No momento em que a primeira garota conseguiu mover a bunda de seu assento, um clone loiro apareceu atrás delas. Foi só quando eles começaram a pegar as várias facas e punhais que os clones realmente se moveram para contê-los. Por toda a loja, o grupo de caçadores gritou e xingou as meninas enquanto elas eram retidas por cópias do dono da loja. Artemis estava entre um dos poucos dentro da loja que não se moveu depois que Koneko falou. Naruto e o Nekoshou eram os outros restantes. Em vez de tentar matar a garota, a deusa resolveu olhar intensamente para o jovem. Filho, seu ciúme é palpável, mesmo deste lado do balcão. Mesmo com o alvoroço que suas meninas estavam fazendo, as palavras frias da mulher podiam ser ouvidas por Koneko e seu assento vivo. Por que eu teria ciúmes de uma virgem lésbica? Sem qualquer hesitação, a Nekoshou atirou de volta com sua própria quantidade de veneno gelado. Assim como a deusa, as palavras da garota eram fortes, mesmo sobre o bando de mulheres furiosas. Por que mesmo esta deusa virgem seria capaz de domar seu homem melhor do que você, pequeno gato-diabo? Quando Naruto sentiu Koneko levantar-se ligeiramente de seu colo, ele tomou a decisão de que a conversa havia durado um pouco demais. Ele rapidamente passou os braços ao redor da cintura da garota antes de se levantar de seu banco. Acho que já chega de falar. O loiro gritou rapidamente antes que qualquer uma das mulheres pudesse falar. Ele rapidamente se virou para a sala dos fundos, e com Koneko ainda em seus braços, marchou para ela. O adolescente conseguiu chegar até a metade do quarto antes de depositar a garota no chão. Koneko. O diabo se recusou a olhar para o namorado dela. Agora separada da causa de sua agitação, as consequências das ações de Koneko estavam caindo sobre ela. A imaturidade que os alimentou a encheu de vergonha além da vergonha. Koneko, olhe para mim. O exterior da teimosia de Koneko começou a se desfazer ao som repetido da voz do namorado. A garota tentou ignorar o pedido, mas, muito lentamente, ela se viu olhando para o loiro. Eventualmente, seus olhos se encontraram com os dele. Nenhuma palavra foi trocada entre os dois enquanto eles olhavam nos olhos um do outro. Eles ficaram imóveis por vários segundos antes de Naruto abaixar a cabeça para a garota. Koneko encontrou seu queixo preso em seu aperto antes que ele agarrasse seus lábios com os seus. Um ronronar involuntário se formou em seu peito e reverberou por sua garganta enquanto os lábios de Naruto queimavam nos dela. Ela não podia se importar menos, pois toda a sua atenção estava no beijo. Apesar de ser uma ação de silêncio, ela podia sentir toda a gama de emoções de seu namorado através do batom. Era como se o contato tivesse destrancado o cofre que continha os sentimentos de Naruto. Ela podia sentir sua felicidade, sua dor, sua raiva, sua luxúria e, acima de tudo, ela podia sentir seu amor por ela. A sensação era tão forte que Koneko se viu afogada nela. Outro gemido involuntário a deixou enquanto sua mente se esvaziava devido às emoções avassaladoras. Assim que a vontade de respirar veio a ela, Koneko sentiu Naruto se separar dela. Seus olhos imediatamente procuraram os dele em uma tentativa de confirmar a tempestade de emoções que ela acabará de experimentar. Os olhos azuis nublados que a encaravam quase fizeram a garota engasgar. Eles soletravam um mar de afeto que parecia estar reservado exclusivamente para ela. Isto é melhor. A voz de Naruto conseguiu evitar que a jovem desmoronasse completamente nos fundos da loja. Koneko deu um pequeno aceno de cabeça antes de correr para frente e capturar a cintura da loira em seus braços. Levou apenas um momento para o loiro retribuir o abraço, prendendo os dois em um abraço afetuoso. O abraço durou vários segundos antes de Naruto relutantemente se afastar. Eles ainda estão lá fora. O loiro murmurou baixo o suficiente para que apenas ela pudesse ouvi-lo. Koneko assentiu em compreensão. Não havia hesitação ou dúvida em seus movimentos. O ciúme que ela sentirá uma vez era agora uma experiência pela qual acabará de passar, certificando-se de que não havia necessidade de nada disso. Eu entendo. Koneko sussurrou de volta antes de oferecer ao garoto um de seus raros sorrisos. Naruto imediatamente devolveu o gesto antes de consumir sua pequena forma em outro abraço. O contato durou vários segundos antes que o loiro soltasse a garota de suas mãos e se virasse para sair da sala.
O loiro conseguiu dar 2 passos em direção à porta antes de ser parado de repente quando uma mão agarrou seu pulso com força. Asterisco 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 limão asterisco asterisco asterisco. Quando o loiro se virou para questionar Koneko, ele foi pego de surpresa pelo olhar da garota. Durante seu beijo inicial com ela, Naruto abriu seu vínculo empático com o diabo, permitindo que suas emoções se derramassem sobre ela. A partir do beijo, ela foi capaz de sentir cada gama de emoções contidas nele. Ele o tinha usado na esperança de livrá-la de seu ciúme, e parecia funcionar. Também parecia ter o efeito adicional de revelar sua luxúria para a garota. O olhar no rosto de Koneko revelou que a luxúria havia sido bem recebida e estava sendo retribuída enquanto ela se agarrava quase desesperadamente ao braço dele. Naruto. A maneira como ela falou seu nome trouxe aquela luxúria rugindo à superfície de sua mente enquanto um arrepio percorreu sua espinha. Seu hálito arejado e olhos lascivos estavam tornando difícil prestar atenção a qualquer coisa além dela enquanto ela se aproximava dele mais uma vez. Mas Koneko. O loiro interrompeu sua aproximação com os braços. Um olhar sutil para a entrada da sala revelou a causa da hesitação do menino para a menina. Mas, mesmo com a dica dada a ela, Koneko rompeu a tentativa negligente de seu namorado de segurá-lo e o abraçou mais uma vez. O loiro teve que segurar um gemido quando o corpo de Koneko quase pareceu se fundir com o seu. O calor que estava se acumulando na boca de seu estômago explodiu com o toque dela, enchendo-o com o mesmo desejo que ele mal estava segurando. O diabo pareceu sentir isso quando ela enviou a frente de seu corpo para mais perto do loiro, esfregando seus mamilos e coxas endurecidos contra o corpo do menino. Qualquer tentativa de parar a garota morreu imediatamente na mente do adolescente quando um clone das sombras se formou para tomar seu lugar atrás do balcão. Tão instantaneamente quanto o clone foi criado, Naruto mergulhou para capturar a bunda da garota em suas mãos. O diabo moveu seus lábios para gemer, mas se viu impedida quando ela foi rapidamente levantada no ar e forçada a outro beijo. Não demorou muito para ela responder envolvendo seus próprios braços ao redor dele, garantindo seu lugar em seu corpo. Ao contrário do beijo que eles compartilharam antes, este foi alimentado por apenas uma coisa: luxúria. Os dois já haviam mostrado um ao outro quanto se amavam. Agora, era hora de mostrar o quanto eles queriam. Koneko queria soltar um suspiro quando sentiu suas costas baterem ruidosamente contra a parede, mas ficou choramingando quando Naruto de repente fez a transição de seus lábios para o pescoço dela. A garota parecia mais um cachorro do que qualquer outra coisa quando o loiro atacou sua garganta com os lábios. Cada mordida e lambida enviou uma onda de excitação subindo por sua espinha, onde eventualmente saiu em sua boceta agora molhada. A Nekoshou não pôde deixar de sorrir quando sentiu seu namorado mover uma de suas mãos para a parte inferior de sua perna. O menino não estava perdendo tempo em chegar ao curso principal de ação. Seu amor um pelo outro havia sido provado, então as preliminares poderiam ser ignoradas. Ambos sabiam o que eles e ambos queriam agora. O sorriso da garota foi rapidamente apagado de seu rosto enquanto ela mordia o lábio à força para segurar outro gemido. Naruto tinha mordido um ponto sensível em particular na curva de seu pescoço, quase deixando-o à vesga. O loiro parecia estar acertando todos os pontos certos no momento e isso estava deixando a garota louca. Depois do que pareceu uma eternidade, mesmo que tenha sido apenas por alguns segundos, Naruto começou a deslizar a mão pela perna da garota. No meio de sua jornada, o loiro encontrou seu objetivo facilitado enquanto seus dedos cortavam um pequeno fluxo de líquido. Buscando sua fonte, o loiro acelerou o avanço de sua mão e se surpreendeu ao ver que nada impedia seu prêmio. Sem calcinha. Foi a vez de Naruto estremecer quando Koneko sussurrou baixinho em seus ouvidos. O menino não sabia por quê, mas a maneira como ela disse as palavras e o tabu em torno de suas ações rapidamente o levaram ao limite. Seus movimentos saíram como um borrão quando ele brevemente soltou o aperto na bunda de sua namorada para libertar seu pênis tenso. O órgão saiu de sua prisão em uma onda de calor e feromônios que serviram para levar Koneko ao mesmo limite. Dentro de mim. A garota nem precisou dizer isso já que a loira já estava fazendo isso. Suas mãos encontraram o caminho de volta para a carne maleável de sua bunda segundos antes de todo o comprimento de seu pênis invadir os limites de sua vagina. Qualquer pretensão de ser barulhento deixou os dois enquanto seus gemidos combinados ecoavam por toda a sala. Koneko fechou os olhos com força quando sentiu sua buceta tremer e balançar ao redor do pau de seu namorado. Naruto estava em uma posição semelhante, pois seu membro parecia quase pular de alegria dentro de seu novo lar. A sensação durou apenas um momento,
No entanto, quando Naruto puxou os quadris para trás, desembainhando-se da garota, Koneko sentiu um silvo involuntário sair de seus lábios pela perda de calor e plenitude, mas foi rapidamente silenciada quando o loiro bateu de volta nela. Seu corpo tremeu em conjunto com o impulso enquanto sua saia subia pelo comprimento de sua perna e seu seio saltava erraticamente dentro dos limites de seu sutiã. O poder por trás do golpe despertou um desejo por mais e a garota sabia a maneira perfeita de satisfazer tal desejo. Naruto só conseguiu para si mesmo quando sentiu Koneko erguer seu corpo do dele. Ele podia ver que a garota estava tentando ganhar algum tipo de controle sobre a situação e, embora admirasse a decisão, sabia que não podia deixar isso acontecer. Então, quando ele sentiu que apenas a ponta de seu pau estava dentro da garota, ele a soltou e empurrou para cima. O esforço combinado da gravidade e seus quadris enviaram seu pênis de volta para a boceta da garota, arrancando um grito alto de sua garganta quando uma intensa punhalada de prazer foi sentida dentro dela. O loiro não a deixou descansar enquanto ele rapidamente retraía seus quadris, apenas para empurrar de volta em suas dobras quentes e molhadas. Eles deram as boas-vindas a seu pênis com feliz facilidade cada vez que ele martelava nela uma e outra vez. Cada impulso provocava um grunhido do adolescente enquanto tentava superar a força por trás de cada impulso. O loiro agarrou a bunda da garota com mais força ao sentir um respingo de líquido em seus dedos. Não faria bem em perder o controle agora. Koneko estava em seu próprio mundo de êxtase enquanto Naruto a fodia. Seu plano de fazer o loiro enlouquecer com ela funcionou efetivamente enquanto ele empurrava dentro e fora dela com abandono imprudente. Ela podia sentir sua boceta gritar em êxtase enquanto o pau do garoto ordenhava cada gota de sêmen dele. Cada impulso enviou o equivalente a um relâmpago pela parte inferior de seu corpo e a levou mais perto do êxtase. Tudo o que a garota podia fazer era jogar a cabeça para trás e gemer enquanto seu namorado a fodia cada vez mais perto da borda. A garota não precisou esperar muito enquanto um impulso final enchia sua boceta mais uma vez. Incapaz de se conter, uma torrente de líquido fluiu dela para o pênis do menino. Um gemido prolongado deixou seus lábios quando ela sentiu seu corpo tremer e espasmar da intensa onda de prazer que o percorria. A sensação durou vários segundos antes que ela se sentisse mole quando toda a sua energia a deixou. Asterisco 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 fim do limão asterisco asterisco asterisco. Melhor. Koneko murmurou no peito de Naruto. Ela sorriu quando sentiu seu travesseiro roncar com a risada do menino. Seu sorriso desapareceu rapidamente quando ela se sentiu sendo levantada e removida do loiro. Agora, eu realmente tenho que voltar lá. Naruto disse à garota enquanto a carregava até a cama deitada no canto do quarto. Koneko quase não prestou atenção nas palavras do garoto quando o sono começou a tomar conta dela. A garota mal conseguiu resistir quando seu namorado a colocou sobre o pacote de cobertores. Ela conseguiu sorrir quando sentiu um par de lábios pousar contra sua bochecha. Essa foi a última sensação que sentiu antes que o sono a reclamasse. Naruto suspirou enquanto refazia o zíper de suas calças. Este dia se transformou em algo completamente diferente do que ele esperava. Embora, olhando para a forma adormecida de sua namorada, ele não pudesse reclamar muito. Vamos apenas torcer para que Artemis e sua gangue tenham se acalmado. O loiro pensou consigo mesmo enquanto ajeitava a camisa. Ele deu uma última olhada rápida para si mesmo para se certificar de que tudo estava em ordem. Uma vez satisfeito, ele respirou fundo antes de passar pela porta-cortina da sala dos fundos e entrar na frente da loja. Assim que Naruto saiu da sala dos fundos de sua loja, uma dúzia de pares de olhos foram colocados sobre ele. Com aqueles olhos veio uma dúzia de rostos corados enquanto tentavam olhar para todos os lugares, menos para o rosto dele. Chefe! Naruto olhou para seu clone e viu que a cópia estava esfregando sua nuca. Seu estômago imediatamente caiu com a visão, pois ele sabia que era o sinal de que eu estraguei tudo de alguma forma. Nós, podíamos ouvir vocês. Foi a vez de Naruto corar quando suas palavras foram registradas em seu cérebro. O clone não teve muito tempo para aproveitar a percepção de seu criador antes de ser prontamente dissipado, deixando o loiro para enfrentar o grupo de mulheres sozinho. Vejo que ela não estava apenas brincando sobre não ser uma donzela. As palavras de Artemis quebraram o silêncio da situação. A palavra dela parecia levar seus seguidores a se envergonharem ainda mais enquanto chamava a atenção de Naruto para ela. Bem, sim. Isso foi tudo que o adolescente poderia dizer em resposta. Ser pego fazendo sexo nos bastidores de sua loja por uma deusa e seus lacaios definitivamente não fazia parte de seus planos para o dia.
Você parece estar levando isso bem, pelo menos melhor do que eles. Uma rápida olhada ao redor da loja ofereceu os mesmos resultados de antes. Nenhuma única mulher dentro da loja o olhou nos olhos. Todos eles simplesmente coraram e desviaram o olhar. Na minha casa, o que acabei de ouvir pode ser considerado manso. Você deve ter esquecido que sou uma deusa grega. Não sou tão puritana quanto as lendas e os livros me fazem ser. A infelicidade de testemunhar meu pai, irmão, tia, tios, primos, quase todos os membros da minha extensa família fazendo sexo. Eles são um bando promíscuo. Artemis casualmente limpou as preocupações da loira com um aceno de mão. Para uma deusa da virgindade, você parece encontrar muito sexo. O comentário do loiro lhe rendeu um olhar da mulher. Ao contrário dos que ela havia enviado anteriormente, este não parecia ter a mesma malícia que aqueles tinham. Para um deus dos doces, você não parece agir muito doce em seu amor. Naruto corou com as palavras da mulher, mas ela não teve mais nenhuma reação dele. O constrangimento inicial de ser pego havia desaparecido, deixando muito pouco que pudesse deixá-lo confuso. A Koneko certamente não estava reclamando. Os murmúrios do loiro se perderam na maior parte da sala quando as conversas começaram a se intensificar mais uma vez. Artemis estava entre um dos poucos que ouviu claramente o loiro e o mostrou com uma risadinha, para a grande surpresa do menino. Ele esperava uma reação muito mais pudica da mulher. Sim, sim, eu ouvi barulhos semelhantes da têmpora do meu irmão. Alguns machos, alguns fêmeas, ambos semelhantes em tom. A deusa mencionou casualmente antes de tomar um pequeno gole de sua xícara. Naruto levantou uma sobrancelha com a observação enquanto se sentava de volta em seu banco. Ah, é mesmo? Que outras coisas interessantes acontecem naquela sua montanha? Desde que leu algumas das informações básicas dos deuses, o loiro ficou curioso sobre suas vidas diárias. Artemis poderia provar ser uma riqueza de conhecimento. Você tem tempo para ouvir? Artemis perguntou com uma sobrancelha levantada. Naruto deu uma breve olhada ao redor da loja. Ninguém novo havia entrado na loja e parecia que ia ficar assim por um tempo. Com a Koneko fora de serviço, parecia que ele não tinha nada além de tempo em suas mãos. Claro. Coloque em mim. Uma sombra ganhou vida nos telhados de Kuo com um pequeno estalo e uma baforada de fumaça preta. A entidade não perdeu tempo com sua vida aparentemente nova enquanto dançava até o telhado adjacente em uma enxurrada de movimento. Seu passo era incrivelmente suave e gracioso, pois quase parecia deslizar de telhado em telhado com facilidade praticada. Seus movimentos não justificavam nenhum som e não deixavam marcas enquanto cavava seu caminho pela noite. Sua jornada parou repentinamente quando seus pés bateram contra um telhado. Nada em particular fez este telhado se destacar de qualquer outro. Uma pequena chaminé podia ser vista, enfiando a cabeça do outro lado do telhado. Paletes de madeira, apodrecidos pelo tempo e pela chuva, estavam empilhados desajeitadamente em um canto. Em suma, o telhado não parecia nada especial. O que o tornou especial foi a sua localização. Localizado em frente ao telhado era um estabelecimento de propriedade de um Naruto Uzumaki. Mesmo tarde da noite, a loja estava movimentada, pois dezenas de pessoas podiam ser vistas dentro dela. O loiro podia ser visto do telhado, rindo e conversando com uma mulher de longos cabelos ruivos. Patético. A sombra falou, revelando uma voz quase sedosa. A escuridão em torno de sua cabeça desapareceu em flocos escuros, mostrando o rosto zombeteiro de Loki enquanto o deus olhava para a loja. O recém-nascido já está fazendo aliados com os gregos. Loki murmurou para si mesmo ao reconhecer a morena como a deusa grega da natureza. Suas interações com a mulher eram terrivelmente poucas. Eu não sentirei culpa por isso então. Loki enfiou a mão atrás dele na mochila que estava amarrada em suas costas. O deus remexeu na bolsa por vários segundos antes de uma risada exclamativa deixar seus lábios, sinalizando que havia encontrado o objeto de seu desejo. Com um leve puxão, o deus começou a puxar um objeto que parecia grande demais para as dimensões da mochila. O objeto era uma lança, ditada por sua ponta pontiaguda e longa prateleira de madeira. A lâmina da lança brilhava em um verde escuro ao luar limitado. Vários viscos estavam pendurados precariamente no serviço de armas. A arma que matou Baldur. O beijo da morte. Loki riu para si mesmo com seu nome bastante apropriado. O fiasco da lança de visco fora um de seus truques favoritos com os nórdicos. Mesmo a punição que se seguiu não poderia tirar a alegria que ele sentiu nos rostos chocados dos deuses quando a arma matou Baldur.
Uma arma adequada para acabar com uma deusa virgem. Loki pensou em voz alta enquanto preparava a arma. O homem assumiu uma postura de dardo enquanto apontava a ponta da lança para a cabeça inocente de Artemis. Com um lance, ele traria todo o poder do panteão grego sobre o loiro. O loiro seria, sem dúvida, culpado pelo assassinato quando escapuliu na noite, insuspeito e livre de perseguição. Foi com esse pensamento e um poderoso puxão que o deus enviou a lança voando em direção ao deus desavisado. Pelo menos, isso é o que teria acontecido se a lança não tivesse sido arrancada de repente das mãos do homem. Com o choque gravado em seu rosto, o deus virou-se para enfrentar seu pretenso ladrão. Seu coração afundou em seu estômago quando ele ficou cara a cara com um cavalo golfinho de 5 caudas bastante agitado. Você é o molestador de cavalos? A voz profunda da criatura congelou o deus no local. O homem não podia nem debater o ridículo do título enquanto a fera se elevava sobre ele, seu corpo facilmente alcançando mais de 10 metros. Responda-me antes que eu estripe você com este palito de dente. A besta rugiu depois de vários segundos de silêncio. A mente do deus começou a acompanhar seu corpo enquanto ele se movia para recuperar sua lança do estranho gigante híbrido. Eu não sou molestador. Eu sou Loki. Isso foi tudo que o deus conseguiu dizer antes que ele encontrasse uma das 5 caudas da fera enrolada firmemente em sua garganta. Sua conexão com o chão e sua capacidade de respirar foram cortadas quando o cavalo golfinho levantou do telhado até que os dois estivessem ao nível dos olhos. Ouvi dizer que você fez coisas com a minha espécie. Coisas doentias que nenhum homem ou mulher, deus ou não, tem permissão para fazer. Loki arranhou inutilmente a cauda da criatura na tentativa de escapar. Por alguma estranha razão, sua mudança de forma e teletransporte pareciam inacessíveis para ele no momento, deixando-o à mercê da fera. Essas coisas não podem ficar impunes. Você vai considerar o que Naruto-san fez com você como misericordioso quando eu terminar por você. Foi nesse ponto da conversa que o deus notou que uma das caudas da fera estava lentamente envolvendo sua perna. Uma percepção doentia veio sobre o deus enquanto ele olhava nos olhos do Cucu. As mesas viraram, homenzinho. Os gritos que ecoaram por Koa naquela noite seriam para sempre lembrados pela besta perversa que os causou.